ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão e você disse... Fim da Clara? Eu sou a Thais Alves e como diria Sarah Jane Smith... Olha aí. Tudo tem seu tempo e tudo acaba. Pessoas hoje, nós não, antes que falem da gente, nós não estamos felizes pelo fim da Clara, porém, esse episódio, essa semana, Face the Raven fez a Clara face the end, né, cara? A Clara finalmente encontrou o seu fim. Sim. É algo que já estava sendo anunciado há muito tempo, né? A gente já sabia que ele ia sair. Inclusive uma coisa que já, além de anunciada, ela já estava fixa na série há muito tempo e foi adiada por desejo da Jenna Coleman. Da própria atriz, Sim. que desde o início dessa temporada, né, antes de começar a 9ª temporada, a atriz já tinha declarado que era a última dela, né? Sim. Já confirmaram. Acho que é assim, não é o tipo de coisa que ninguém tá estourando champanhe pela saída da Clara, óbvio que não, até porque não foi uma saída bonita, né? Mas acho que foi necessário. Acho que tinha que ter acontecido sim. Não, acho que toda Companion tem sua hora, né? Tem Tudo seu momento, em Doctor Who tem né? sua hora, né? Sim. É, como disse a própria Sarah Jane, né? Aí há tanto tempo atrás. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Sim, e claro, foi uma coisa impactante. A ponto de nós tivemos aí, ontem nós tivemos nosso evento do shopping lá da Livraria Cultura, e nós não estávamos assistindo o episódio na hora que ele saiu. Mas qual foi a surpresa quando a gente chegou em casa, horas depois do episódio ter acabado, e ele ainda estava nos trendings. E hoje de manhã, no domingo, que hoje o DWBR saindo mais tarde, que nós estamos gravando no domingo de manhã. Por causa do evento e tudo. Ele ainda tá nos trending topics. Ainda tá nos trending. A saída de uma Companion sempre é um negócio muito grande pra Doctor Who, né? Sim. E ainda mais com morte, é a primeira vez que a gente vê isso na série moderna, né? Sim, pois e mesmo na série clássica era algo raro, só o Edward que morreu, né? Pois é, vamos segurar um pouquinho esses comentários, vamos ler agora nossos e-mails da semana Vamos passada lá. desse episódio controverso que foi o Sleep No More, e vamos passar para esse episódio que deu tanto barulho aí, Com que certeza. foi o Face the Raven. Vamos lá. Carcará, vá no sertão. Seguindo agora para esse nosso bloco de e-mails, né? Vai ser um bloco de e-mails. Eu acho que todas essas últimas semanas tem sido o mais rápido que a gente consegue fazer. Por quê? Porque as discussões do episódio têm sido grandes, né? Grandes, longas, muito. né? Mas vamos lá, o primeiro e-mail é do Ricardo Zamarrenho Carvalho Correia. Correia. Não, mas aqui tá só um Sei. Tem 17 anos e mora em São Caetano do Sul. Ele disse que não encontrou nenhum ruivo que mora lá, mas olha, deve ter, viu? Cara, ó. Eu conheço uma, viu? Só de ontem. Sério? É. Quem? Eu não conheço. É, Lu. Elô. É verdade, Elô. Você tá ouvindo o podcast, eu dar pra você. Mas é verdade, olha, cara, de ontem pra hoje, a gente já aceitou, acho que 800 e poucas pessoas no grupo. Nossa senhora. Cara, eu acho que é geograficamente impossível você não achar ninguém de São Caetano. Não, e outra, São Caetano é aqui do lado, perto de São Paulo. Tipo, não é como se fosse a Piraporinha do Bom Jesus, mas se houver ruivas de Piraporinha do Bom Jesus, bem-vindos. Não existe mesmo? Você que inventou? Eu não sei. Ah, ok. Vai, segue aí. Tá, vamos lá. Ele fala do Sleep No More, que é o episódio da semana passada. Então ele diz: devo dizer que não foi tão ruim. Esse episódio dividiu muito, né? Teve muita gente que achou que foi uma merda incrível e absoluta, e aí criou-se um grupo de cavaleiros da justiça falou que não, que quem tava reclamando tava errado, era não grata. Ai, gente, é questão de opinião. Teve gente que gostou, é normal. Comentei, que bom que teve gente que gostou, né? Eu comentei até no Twitter, né? O bom disso tudo é legal quando tem essas diferenças de opinião, porque gera discussão, né? Claro. Boas discussões, no caso. Mas olha só, ele foi mais ou menos também. Ele falou assim, ó: ele não foi tão ruim a ponto de receber um Tom Baker, afinal sempre teremos The Idiot's Lantern. Tá aí, esse cara faz coro à minha ideia, muito bom. Mas eu daria uma COI com a Ace, que ele diz 7,5. Tá. Já que o maior problema do episódio foi o final. O episódio baixou o nível da temporada mesmo, mas isso pode ser algo bom para os próximos episódios. Então olha só a psicologia da coisa. Ele já tava sacando que de hoje, no caso, né, de ontem, ia subir o nível, mas sim, esse episódio foi o que a gente falou até no cast da semana passada. Ele é o episódio do respiro, né?
E aí ele toca nos pontos que a gente falou sobre o Gates. Eu acredito que o Gates seja um bom escritor. Talvez eu seja meio suspeito, porque eu adoro Sherlock. Porém, ele peca ao tentar escrever terror e horror. Por exemplo, o episódio Robert Sherwood é um episódio divertido e bom, com ótimas ideias. Pessoalmente, acho que o Gates deveria escrever histórias de investigação em Doctor Who. Pois é, a gente falou isso. É um negócio que eu sempre falo, não sei se a gente falou no podcast ou se só eu comentei, que ele é muito bom quando ele faz episódio de personagem histórico. A gente vê que os personagens de episódio... Caralho, os episódios de personagem histórico dele... eles são bons, por exemplo, são de regulares pra bons, né? Por exemplo, tem gente que não gosta muito do Victory of the Daleks. Eu gosto bastante do Victory of the Daleks. E tem o Churchill. E é do Churchill. A gente tem... Dead tem episódio de terror, mas tem personagem histórico. É super bacana. E sem mencionar o Adventure Space and Time, pois né? Que é toda uma sobre história, né? E aí você pega quando ele tenta fazer episódio de terror e fica meia boca. Então sim, eu concordo com o que ele tá falando. Episódio de investigação, episódios históricos e tal, seriam melhores episódios do que quando ele tenta forçar goela abaixo que ele quer escrever terror. Com certeza. Bom, vamos lá. Agora ele fala de outro assunto. Eu assisti o filme de Doctor Who, acho que ele tá falando do Oitavo Doutor, né? Sim, provável. E não entendi porque descaracterizaram o mestre, que é meu vilão favorito. Mas eu gostei do Magan como doutor. Achei ele diferente e interessante e gostaria até de ter visto mais coisas dele, né? Então, cara... Aí ele viu Genesis of the Daleks, Travel, Time Lord, Five Daughters e The Awakening. Quais são os melhores arcos do mestre na clássica? Então, é engraçado, né? Porque ele falou, o meu personagem favorito, não sei o quê, o Mas mestre... ele não viu muita coisa. Mas você quase não viu coisa do mestre, tirando o John Cena e Derek Jacob e agora com a Michelle Gomes. E agora o Oitavo Doutor. Bom, então, melhores arcos do mestre, pra mim, Terceiro Doutor. Acho que assim, tem que pegar a fase Terceiro Doutor e comer com arroz e feijão. Que é o primeiro mestre, né? É o primeiro mestre que a gente vê, né? Ele já que aparece na série, né? O Roger Delgado. Sim, grande Delgado. E temos também o Anthony Ainley, né? Que é o mestre da época dos anos 80. Ele já deve ter visto, né? Porque ele assistiu o Trial of a Time Lord, já é ele. Pouquinho. Tem uns arcos bacanas aí do mestre aí nos anos 80, mas pra mim os melhores são com o Delgado. Acho que o que a gente te dá de dica aí, cara, Terceiro Doutor, fase com Delgado e episódios do Ainley, cara. Que é a época da Joe Grant, né? Exato, o grande arco do mestre ali. Então pega, já você vai ter bastante material. Sobre o lance do mestre ser descaracterizado no filme, eu não concordo tanto. Eu acho que também assim, não. O mestre como o doutor, ele tem facetas de uma mesma coisa. Às vezes é mais exagerado, às vezes é mais sério. O mestre do filme, ele é um mestre extremamente exagerado, extremamente bufão, né? Meio canastrão até. Mas faz sentido pra época e pro tom do filme, né? Eu acho. Sim, e outra, não tá descaracterizado. Tipo, você vê que ele tem... O filme inteiro ele usa aquelas roupas bem escuras, ele usa roupa de Time Lord no final, né? Porque você não viu os episódios do Delgado ainda, cara. Mas tem arcos do Delgado em que ele tá com aquelas vestes de Time Lord, aquelas coisas que começa carnaval, o arco inteiro. Então, assim... O mestre do Eric Roberts, ele não é tão descaracterizado. Eu acho que ele faz leves menções a todos os que apareceram antes deles. Talvez você esteja pensando isso porque você tá acostumado só com o da série moderna. Com o da moderna, sim. Então, você também não viu muito. É outra pegada. Eu acho que cada mestre, assim como cada doutor, tem sua faceta. O mestre do Roberts não é tão descaracterizado assim. Inclusive, é um dos mestres que eu gosto mais. Não é uma preferida não, mas também não acho tão descaracterizado assim. O mestre é isso mesmo. Sim. No final, ele... compartilhe uma teoria. Será que o híbrido não é o Dr. / Valeyard? A gente vai falar dele aqui nesse podcast. Acho improvável. Cara, o Valeyard é aquilo. Ele é a soma, né? Ele é o bagaço de tudo que tem de ruim no Doutor. Então eu acho que não. E ele também fala, tenho que confessar que estou com medo do finale da temporada. São muitas expectativas. Gallifrey, Time Lord, o híbrido, a saída da Clara, a confissão do Doutor, talvez a Missy. É muita expectativa pra pouco mofar. Então, só que ele, quando mandou esse episódio, a gente não tinha certeza se o episódio da semana, o Face the Raven, fazia parte do finale. A saída da Clara já foi. E na verdade faz, ou seja, ele não vai ter 2 episódios, que já é um bom tanto de tempo pra usar uma ideia. Ele tá tendo 3 episódios pra poder destrinchar essa ideia. Um dos itens já foi, a saída da Clara já foi. Sim, disco de confissão também, a gente já viu. A gente não viu o que tem dentro, mas a gente já viu. Exatamente. Então acho que assim, acho que dá tempo, acho que
bem trabalhado, dá tempo e fica muito legal. E outra, ele deve estar com medo, porque ele lembra dos finales ali da 5ª e da 6ª temporada que não foram tão bem trabalhados. E foram até meio corridos. E da 8ª também, na verdade. A verdade é que o Moffat tem um problema com finales. Mas eu acho que por ter começado no antepenúltimo episódio, eu acho que já dá um adianto. Já dá um alívio bem grande. Não, cara. E ele tem conduzido essa temporada muito bem, acho que não vai ter problema não. Vamos esperar. Não vai, cara. Né? Vamos ter fé. Moffat tá escrevendo muito bem. Vamos ter fé. Nosso segundo e-mail é da Marina Castro. E eu juro por Deus que ela escreveu umas 50 páginas, mas eu vou grande, pegar só a parte do Sleep No More. Marina, a gente adorou, a gente leu tudo. Sim. Eu achei muito legal. Ela começou com Curse of Fatal Death, cara. Começou com ela começou no alto nível. Começou com o melhor episódio do Moffat. Ela começou com o único episódio que tem uma doutora mulher. É verdade. Que é a Joanna Lumley. Que é o nosso melhor chute pra uma doutora mulher. Isso, bom, ela fala aqui que ela é de Campinas, que ela também tem 32 anos, que nem eu. Olha, eu morei em Campinas por um tempo. Sim, é verdade. Assim, gente, o e-mail dela é gigante. A gente vai pegar a parte... Eu achei legal que ela foi bem consciente no fato do e-mail ser grande, porque assim, todos os tópicos, quando ela começava um tópico, ela marcava a letra de vermelho. Isso. Pra gente saber da onde começar. Maravilhosa. Bom, aí ela fala de Sleep No More, então é disso que a gente vai falar. Sim. Essa temporada definitivamente é a melhor. Eu adoro as anteriores, mas subiram o nível aqui até Sleep No More. Sério, ainda estou tentando entender esse episódio. A impressão que fica, depois de pensar o dia todo a respeito, já que assisti no domingo à noite, ouvi o WBRcast em seguida para ter certeza de que eu não era a única confusa, é que ele serviu como um respiro para o que vem pela frente. Então você vê que é outra pessoa que também acha que é a calma antes da tempestade. Foi o que eu falei, né, cara? Como se a temporada fosse uma montanha-russa, você não tem como subir sempre, você tem que dar uma descida para poder subir de novo, né? Sim! Está bem claro desde o início que algo grande vai acontecer. Possivelmente vai envolver a saída da Clara. Todo mundo ela matou. É legal que era uma aposta que todo mundo tava tendo e concretizou, né, concretizou. Cara? Mas como vocês disseram, depois de Zago Invasion e Inversion, ficou difícil superar. O discurso também fez chorar, tal. Muito bem. Será que só eu notei que a TARDIS não traduziu o idioma que aparece na estação espacial? Você pensou nisso, né? Muita gente falou isso e falou que isso é um puta furo de roteiro, porque não é como se fosse um idioma desconhecido. O doutor sabia daquele idioma. Sim. E simplesmente não foi traduzido. Então, acho que foi uma falha, assim. Foi um escorregão que, cara, não ia fazer diferença nenhuma pro plot. Então, tudo bem. Então, ela falou. Isso me deixou incomodada. Será que isso ainda vai ter alguma importância? Não vai. Foi só uma canelada mesmo. Foi só um escorregão sem querer. Eu acho que foi um escorregão. Apesar de ter achado o episódio fraco em relação ao que estavam construindo até agora, deu algum medo. Eu não curto filmes de terror, mesmo aqueles mais bobos. Então eu tive que ver um anime bem feliz antes de dormir pra apagar a sensação de perseguição e de urgência. Olha aí. Então olha lá, o Mark Gates deu o efeito desejado aí. Sim. Também fecho num McCoy a nota, com dor no coração e pelos mesmos motivos de vocês. Porque até agora, pra mim, não tinha nada abaixo de um Tenant. É o sistema mais divertido de notas de vocês, mas eu tenho que usar o Google se for abaixo de 9, porque ela ainda não viu a série clássica. Mas você vê, né, a nota fica mais ou menos por aí, né? A gente não viu muita gente dar uma nota maior. Melhor parte do episódio foi o Next Time. Que a gente teve aí um grito que a gente viu essa semana, né? Sim, confesso que tive um ataque de fangirl aqui, porque aquela mini sequência toda grita Harry Potter e Beco Diagonal. Como assim, aparentemente, eles vão parar lá? Estou me roendo pra saber o que vai acontecer, qual vai ser a explicação e tudo mais. O pior é que só vou conseguir ver na segunda-feira, provavelmente porque ela vai viajar no fim de semana. Então ela só vai ouvir depois. Sim, então ela ainda nem viu o episódio. Aí. Mas antes dela terminar, ela vai ter uma boa assim, surpresa. Opa, com certeza. Ela diz que gosta de Idiot's Lantern. Não é um grande episódio, mas eu curto por um único motivo. Tá vendo tão bem o filme. Calma. Eu gosto, gente, caramba. É verdade. O doutor dando um esfrega no babaca machão que acha que a esposa tem que ser empregada dele e fazer tudo na casa enquanto ele fica vendo a TV é lindo de se ver. Apesar do lance zumbi faceless que rola, eu odeio zumbis. Enfrentava o silêncio e os anjos, mas não enfrentava uma ordem de zumbis. Olha aí. Okay. Então ela não enfrentaria Cyberman, né? Não, de jeito nenhum. Porque Cyberman nada mais é que um zumbi em lata, né? Exatamente, com certeza.
Última pergunta. Alguém está sentindo falta da Missy? Desde o episódio duplo que começou a temporada, não tivemos mais a presença dela. E tá fazendo falta pra mim, já que a Michelle Gomes é sensacional e eu gosto da dinâmica que ela cria quando aparece. É assim, a gente até fala disso durante o podcast, mas há a teoria de que Missy vai voltar. Tudo indica que Gallifrey vai voltar de certa forma e nada mais Gallifrey, o que a gente já teve na temporada, do que a própria Missy, né? Então eu acho que se Gallifrey realmente voltar com o final, né, desse episódio, a gente vê que tem essa dica, que pode ser ou não. Se Gallifrey voltar, é quase que certo que a Missy volta também. Então assim, semana que vem, quando a gente vê o Heaven Sent, se a gente comprovar que ali realmente a Gallifrey tem uma relação com o Gallifrey, a gente já pode esperar em Hellbent a Missy aparecer. Com Heaven Sent Hellbent, né? Falando em Clara, sou da teoria que ela vai sair da série de forma traumática e que vamos ter uma morte. Não vai ser bonito de se ver e eu certamente vou me acabar de chorar de novo. Né? Então, Marina, acho que você então já passou por isso. Acertou! Sim. E ela se despede e o primeiro PS dela é: faça um Buffycast, por favor. Então, nós já estamos aí mexendo nossos pauzinhos. O Off Topic, né, que é o nosso outro site, que é para todos os outros assuntos, tá parado há um bom tempo, ainda mais por causa da volta da temporada de Doctor Who e todo o rolo que teve esse ano. Sempre que tem Doctor Who, lá fica parado. Então ele tá lá parado, mas a gente já tá reorganizando, já estamos mexendo em layout, já estamos botando tudo bonitinho, arrumando a casa, porque assim que acabar o Hellbent, né, que a gente entrar nesse atinho, né, que logo depois do especial de Natal, mas depois a gente vai ficar sem série de novo, aí já vai começar, a gente já tem um Buffycast agendado pra gravar, a gente já tem um cast sobre Flash, eu acho que até lá talvez já tenha até acabado a temporada de Flash. Tem outros assuntos então, também. A gente tem certo que vai ter um Buffycast, um Flashcast e acho que outras coisas na manga. Que estão aí anotadas. Jessica Jones, Jessica Jones também vai entrar com certeza. Vai então, Off Topic. Então podem esperar que não falta muito. Acho que em menos de um mês vocês já vão ter pelo menos o Buffcast aí pra vocês. Com certeza. No segundo PS, ela ajuda a galera aí que, né, quer assistir Doctor Who. Não sei se vocês sabem, mas a Claro Vídeo, que fica disponível dependendo do pacote de assinatura na net, no Now Club, tem todas as temporadas de Doctor Who de 1 a 8, aí, que legal. mais os 4 especiais perdidos embolados no meio das temporadas, que é o Next Doctor, Runaway Bride, Voyage of the Damned, Day of the Doctor. Faltam alguns com áudio original e legendas. Fica a dica de mais um meio pro pessoal assistir a série. Olha aí, gente. Bom saber. Tá no Now, na net. Vamos lá. A gente pode até adicionar isso lá naquele calendáriozinho que tem no canto do site. Com certeza. Porque realmente tem muita gente que às vezes até tem isso e não sabe, né? Porque, meu. No nosso caso não, é que a gente tem pacote básico. A gente não tem mesmo. Porque a gente quase não assiste TV, mas é uma boa alternativa e isso vai corroborar ainda que a gente fala até no final desse cast, a gente já vem falando nas nossas redes sociais há um tempo, que a gente, por conta do rolo que deu, né, a gente tirou os downloads e a nossa política é sempre deixar, disponibilizar download de coisas que a gente não tem acesso aqui no Brasil. Ou seja, você nunca vai achar nada da primeira ou 8ª temporada porque existem meios legais de consumir isso aqui no Brasil. Inclusive DVDs, né? Você pode comprar, tá bem legal. Sim, e a gente sempre enfatiza que deve ser incentivado o consumo das coisas aqui no Brasil, sim, porque senão simplesmente vão parar de trazer. Entendeu? Gente, isso aí é super importante pra gente. Vai acontecer que nem Seventh Show, que tinham 8 temporadas, mas aqui no Brasil lançou só 4 porque as pessoas simplesmente não compravam. Elas baixavam na internet ou compravam pirata. Então simplesmente parou, a indústria parou de fazer pra cá. Por isso que é importante, gente, como é que o mercado mede que existem fãs de Doctor Who no Brasil? Quando a gente compra. Sim, exato. E é por causa disso que acontecem coisas como trazer atores pra cá. Sim. Entendeu? É o medidor que eles têm. Empresas precisam de números. Vamos dar números pra eles, então, entendeu? Assim, eu acho que a dica que a gente dá se você tiver a oportunidade de consumir de forma legal qualquer material de Doctor Who, faça-o. Porque você vai estar ajudando, você vai estar fazendo o seu pouquinho para contribuir com um grande, para trazer mais coisas para cá. Por exemplo, uma notícia rapidinha aqui da gente ir pro review do episódio. Lá na Alemanha, foi anunciado essa semana, que vai começar a ser comercializados os audiodramas. Cara, né? Que legal. Em inglês, óbvio, mas eles têm uma empresa lá, que é a Burke, não sei o que vai estar comercializando. Eles vão lançar os áudios, tipo, com os encartes em alemão, com as sinopses em alemão do áudio em inglês. Então, assim, sabe por que é por conta disso? Porque as pessoas estavam pedindo e estavam consumindo o que era apresentado. Dizem que os Whovians alemães, eles são bem engajados. Na real, dizem que o alemão, ele é o brasileiro da Europa, né? Porque quando em questão de, tipo, ter paixão por uma coisa, o alemão, ele é muito... Inclusive, Doctor Who é exibido na Alemanha, dublado também em alemão, viu, gente? Eles são assim, bem engajados. Por que uma coisa como, por exemplo, audiodrama foi pra lá do jeito que foi? Porque eles consomem do jeito deles, claro.
Eu não tô comparando a economia alemã com a brasileira. Nem a gente gostaria, mas não dá. acesso às coisas. Mas eu acho que assim, é de pouquinho mesmo que as coisas vão, entendeu? Eu também acho. E é isso, gente. Dando números para as empresas percebem que tem potencial, tem fã aqui sim. E aí eles trazem mais coisas pra gente. Mas claro, isso é só uma dica nossa pra vocês. Nós não estamos puxando a orelha de ninguém, tá só dando a dica mesmo. Claro, é dica, porque a gente ajuda. Porque a gente acha que é importante. E agora também o que é muito importante é a gente passar pra esse review desse episódio aí. Que fez Doctor Who ir pra Trending Topics durante a semana, fez gente chorar, fez gente desmaiar, fez gente até morrer, né? Um episódio histórico, inesquecível, marcado na história dos anais. Vamos pro nosso review aí, onde temos quebra de paradigma, temos bons roteiros, temos mulheres escrevendo. Vamos logo, sem mais delongas, pro nosso review. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Bem, seguindo aí o raciocínio que a gente deixou um pouco antes da nossa leitura de e-mails, realmente, a Thaís falou uma coisa bem certa, né? A morte de uma companion, né? Na verdade, a saída de uma companion já é um grande evento. A gente chegou até já a comentar... Sempre, né? Sempre na série moderna e tanto na clássica também. A gente sempre comenta, né, que a série moderna ela tinha esse, entre 1 milhão de aspas, problema, né? Que a companion sempre saía no final de uma temporada ou num especial, era sempre um evento gigantesco acaba que quebrava um pouco a surpresa, né? Porque chegava no último episódio e você já estava meio que esperando a companion de sair. E esse episódio, ele já quebrou isso, porque a gente tá a 2 episódios do finale, tudo bem que pode ser discutido que esse episódio é o começo do finale, né? Three-parter, né? Porque apareceu o To Be Continued ali no mas de qualquer forma, foi a morte de uma companion, coisa que a gente nunca tinha visto na série clássica, na série moderna, só na série clássica com o Edric, né? O pessoal zoa muito, né? Fala, o Moffat mata, não sei o quê. Só que, se você parar pra pensar, cara, o Moffat nunca matou companion nenhum. Tipo, ele pode ter dado finais relativamente trágicos, né? Por exemplo, o pessoal sempre chora pitangas aí por conta do final da Amy e do Rory, né? Que eles foram pro passado. Mas se você parar pra pensar, tipo, eles foram pro passado viver uma vida feliz de um casal juntos. Então, tipo, é triste. E numa época charmosa e bonita em Nova York, nos anos 50. É triste porque eles não estavam mais com o doutor, porque ela tava estéril, eles não ficaram com a filha, sim. Mas até aí, eles conseguiram, eles adotaram uma outra criança, eles tiveram uma vida, eles morreram de velhice, sabe? E assim, fica claro que eles tiveram uma vida boa no fim das contas. Pois é. A gente tem aí a River que morreu e não morreu, né? Porque ela morreu no Silence and the Library. Só que tem o lance que ela tá salva, ela vive reaparecendo. Então, será que ela morreu mesmo? Será que isso conta como uma morte pro papel do Moffat? Assim... Porque a River vai voltar de novo, entendeu? Ela tá aí no especial de Natal, confirmadíssima, né? Inclusive já foi filmado, disseram que foi ótimo, que a interação dos dois é maravilhosa. E assim, eu acho que vai ser mesmo, né? Eu tô esperando pra ver isso. Eu confesso que eu tô empolgada pra ver a River com o Capaldi. Acho que ela vai combinar com ele mais do que com o Matt e tal. Mas realmente, né? A saída de uma companhia é sempre algo assim. E assim, a gente fala que pode não ter morrido, mas a gente sempre pensa no lado do doutor. Qual é o impacto da saída da Companion pro doutor? Porque, por exemplo, né, a gente teve a Rose, a primeira da Era Moderna. O 10 ficou devastado. E olha que ela não tava morta, né? Ela só tava longe. Aí quando a Marta saiu, e ela saiu por vontade própria, apesar de não ser um final trágico, o doutor ficou boladíssimo também. Quando a dona saiu, não precisamos nem comentar. Mas aí a gente não é justo a gente jogar isso nas costas do Moffat, porque nem era ele o showrunner na época. Não, mas é que a gente sempre pensa no doutor. Eu sei disso. Né? Sim. É porque as pessoas elas têm essa mania de jogar, transformar o Moffat no Martin de Doctor Who. Não no Martin, no George Martin de Doctor Who. Game of Thrones, exato. E aí, aquilo, né? A gente tem já essa quebra de paradigma de ser não foi o último episódio de temporada e a Companion saiu. Não foi legal, eu achei bem bacana esse ponto. Não foi o último episódio de temporada e a personagem morreu.
né? A gente tem, né? Porque foi até o que eu comentei depois que a gente assistiu esse episódio. O episódio não é um mau episódio, é um bom episódio. Ainda mais depois do que a gente teve semana passada. Ele é um episódio excelente. Inclusive a roteirista Sarah Dollard é o primeiro episódio que ela faz. E por que isso é tão legal? Porque a gente tem uma mulher roteirizando um episódio e a gente tem um episódio com um puta impacto, cara, que entrou em trending, que entrou em tudo. E ela falou em entrevistas que ela falou, caramba, eles confiaram em mim, sendo que eu nunca nem tinha escrito nada. Porque podiam muito bem dar um episódiozinho bobo a lá Sleep No More pra ela. Né, tal. Exato. Mas não, assim, o Moffat, ele leu o roteiro e segundo a entrevista que ela deu lá pra vários sites aí fora, aí da gringa, né, ela fala que, tipo, eles leram o roteiro, eles gostaram tanto, porque quando você lê os roteiros ali, não sabe direito a ordem que vai entrar na temporada. Porque eles têm tipo um prazo pra entregar todos, né? Tem um prazo. E o Moffat gostou tanto que decidiu dar uma importância maior ali. Pô, é o 10º episódio, né? É um episódio aí que a gente tem a volta da Mia, ou da Shielder, né? Que é a personagem da Maisie Williams. E mais uma vez, e eu falo isso desde a primeira vez que ela apareceu, que a personagem da Maisie Williams em Doctor Who, ela é um amontoado de referências à mitologia nórdica. Sim, né? A gente tem o lance que o primeiro episódio dela foi lá naquela vila com os vikings e tal. O segundo dela nem tanto, né? Pra falar a verdade, foi mais uma versão mais moderna dela em comparação com os medievais. Mas você tem também aquela vibe, não medieval, mas do Zorro, aquelas coisas mas, de não, cavalaria. Mas não é não é a mitologia nórdica que digo. E aí a gente tem esse episódio, que é o Face the Raven, que, de novo, tipo, na mitologia nórdica, Odin tinha dois corvos que olhar o que os corvos faziam pra ele. Odin só tinha um olho, né? Ele tinha um tapa-olho. E os corvos, eles estavam sempre observando as coisas pra Odin, né? Eles eram eles entregavam mensagens, eles traziam mensagens. E se você parar pra ver, o corvo, né, nesse episódio, né, nada mais é que um entregador, né? Ele entrega o destino da pessoa. É muito legal. Eu gostei desse conceito do corvo ser o enviado da morte. Não, ele é a própria morte, né? Ele traz a morte, né? E sai aquela fumaça. E tem o countdown, né? A tatuagem que conta. Sim. E na hora que a tatuagem zera, ele vai. É muito legal isso. O episódio, aliás, é um episódio esteticamente muito bonito. Muito bacana. Ele tem vários elementinhos de... Você vê, tem o próprio corvo com aquela fumaça, as tatuagens que se mexem, os aliens, tudo isso. Eu gostei muito, assim, a gente chega no tal do beco diagonal, né, que a gente falou, né, já na semana passada. E eu gostei muito desse recurso que, assim, todos são aliens, mas estão com... Não é que eles pareçam humanos, né? Depende da sua percepção. Aí fica aquele... O que a Shielder fala... E aí você vê o Cyberman, você vê o Woody, é muito interessante. O que a Shielder fala é que tem esse filtro de... As lâmpadas, né, desse beco, elas têm um negócio dentro, né? Eu acho que é uma worm, né, que ela fala, um verme, alguma coisa, que ela induz essa frequência de filtro de percepção e você enxerga o que o seu cérebro tá mais acostumado a ver. Então isso até eleva aí a discussão pra você... Pô, será que o doutor ele tava vendo exatamente só humanos ali? Porque, talvez por exemplo, não, ele tá mais acostumado com alienígena. Ou não, ele passou tanto tempo com humano, né? Ou não dá pra saber. Mas a gente vê ali o tempo todo pelos olhos do Riggs e da Clara, né? Então, mas a gente não tem nem como saber se a gente não tá vendo pelos olhos do doutor. Eu acho que nessa hora não importa, a gente tá vendo pelos nossos olhos, que nós somos humanos, então nós temos que ver humanos, né? É muito legal. E um negócio que eu achei muito legal sobre esse beco, ele é quase como um personagem, né? A par do episódio. Ele... Que não é tipo um lugar hostil, se você parar pra pensar. Muito pelo contrário, ele é um refúgio, né? O pessoal fala, aquele cara que parece um pastor, né? De igreja americana. Aquele negro, né? De óculos e tal. Ele até fala, qual é o asilo de vocês, né? Por que vocês estão buscando asilo? Aí o doutor fala, asilo? Isso aqui é um campo de refugiados, né? Você tem aqui pessoas de todas as raças, e nesse caso é literalmente raça, não é etnia. Não é etnia, né? é raça. Você tem povos de várias raças, de vários planetas que estão nesse lugar porque eles não querem treta com ninguém, eles querem só estar ali e viver. Então você tem Woody convivendo com Judum, convivendo com Cyberman, que dá a entender que tem alguma sapiência, né? Porque o Cyberman ele é um ser que ele é lobotomizado, né? Mas a gente tem registro de Cybermans que não foram. A gente tem o Croton, que era companheiro do doutor. O próprio Randall, a gente pode dizer que ele conseguiu voltar depois de um tempo. Tem os Cybermans do Danny Pink, o próprio Brigadeiro. Claro. Então, assim, é muito legal você ver que tem ali um Cyberman outro perdido
que não estavam só querendo matar. Tipo, eu acho que a única raça que não conseguiria estar ali seria um Dalek, né? Eu acho interessante. Graças a Deus não apareceu um Dalek. Eu ia ficar muito bolado com isso. Sim. Mas assim, quando a gente para pra pensar nessa coisa específica, né? E lembrando aí que a Shielder agora, ela é a Mayor Me, a prefeita né? Prefeita existe um tom político aí, de leve. Por quê? Porque eles estão morando em um lugar fechado, inacessível. É um cortiço, né? É como se fosse uma vila fechada, que você só consegue entrar se você percebe a diferença lá. É muito engraçado porque é impossível, eu acho que é impossível qualquer pessoa que assistiu ou leu Harry Potter não fazer uma relação. E, inclusive, eu acho que, eu não lembro o nome da roteirista, mas Sarah Dollard, ela, ela com certeza tirou alguma inspiração disso, porque é muito parecido. Sim. É um beco no meio de Londres, é um beco que você que é no meio, que você né? só acessa se você sabe o segredo. E é o lance de ser no meio, né? Você não consegue nem parar lá sem querer. Que é a plataforma 9 3/4, né? Que ela fica em 3/4 de uma plataforma, né? E ali é um negocinho no meio de 2 prédios, é um bequinho, né, cara? Um bequinho de nada, e aí assim, o tom político que eu tava falando ela tenta manter a ordem ali. Então vamos supor que se alguém desrespeita a ordem ali, é punido. Tanto que mostra o exemplo ali, né? Sim, nós temos aí, né? Um negócio. Tudo bem que ela é a figura de autoridade ali, então ela tem que manter a ordem ali, mas não que tenha me lembrado assim, anarquia. Anarquia é poder de todos. Mas existe poder descentralizado, né? Descentralizado. Mas existe sim um lance de, olha, nós estamos aqui, nós nos protegemos, saiu da ordem, vai ser punido. Não, eu comando tudo. Foi o que eu falei até quando eu tava assistindo, né? É uma lei, é um mundo meio cão, tipo, você não tá assim, a gente tem que ter um foco. Se o foco é quem errou vai ser punido, não pode ter exceção. Não tem exceção. É o que a gente vê, né? Se você roubou remédio pra sua mulher, que foi o caso do velhinho... O cara que foi feito de exemplo ali. O motivo é nobre, mas você roubou. E roubar nessa sociedade é punível com morte. Então, amigo, por quê? Porque uma vez que não tem Robin Hood. Você roubou de todos nós, ela fala. Exato. E aí você tem que sofrer as consequências junto com todos. Porque você abre a primeira exceção... Você é obrigado a abrir a segunda, você é obrigado a abrir a terceira, você é obrigado a abrir a quarta e acabou a ordem. Se você deixar pra todos vão ser contestáveis, né? Isso. E é muito legal, né? É muito bacana. Sim, porque a gente vê, né, só pra botar a galera em perspectiva, né, não só do beco, esse episódio ele começa bem soltinho, né? Tipo, tá o doutor ainda de mendigão. A primeira parte do episódio é um tom e depois exato. muda totalmente. O doutor ainda tá mendigão, né? Tá de camiseta e tal. E ele tá voltando de um passeio com a Clara. Tipo, você vê que eles estão super curtindo. E aí o Riggs liga pra dentro da tarde. Você vê que o doutor ele tá tão de boa com a situação que ele dá uma reclamada assim, tipo, pô, você passou o telefone daqui, não sei o quê, mas ele não fica puto, sabe? Não. Tipo, e aí eles vão visitar o Riggs por conta do lance da tatuagem, né? É muito legal, porque é o que parecia apenas mais uma aventura banal, passageira, mais um dia na tarde. Sim. E não, né? Exato. E a gente vê que tem essa volta desse personagem recorrente já, que é o Riggs, que ele apareceu em Flatline. Que agora ele tem um nenenzinho. Que ele tem uma filhinha, né, cara? Não aparece a mãe não, da mas neném, ele fala com ela, né, no telefone e tal. E, bom, aí eles vão na casa dele, aí eles veem a tatuagem, aí que o doutor se interessa pelo até caso, então o doutor né? tava cagando, que boring, né? Tipo, foda-se. Tanto que eles até falam, a gente não vai voltar a timeline pra você apagar uma tatuagem que você se arrependeu. E ele fala, não, tá mudando, tá tendo alguma coisa. E até então o doutor tá cagando. Tipo, ele fala, tá bom, eu tô mais interessado com ver a neném do que em resolver o seu problema. E aí que ele vê que a tatuagem muda, ele fala, opa, peraí, tem algo interessante. E aí eles começam o lance da procura. Eles mapeiam, né, Londres por cima. Sim, e eles mapeiam de um jeito até meio mambembe, né? Porque, tipo, ele fala, não tem como a gente rastrear isso. Ele é um lugar que ele tá sempre escondido. Então ele fica literalmente sobrevoando. Tu vê que ele não teletransporta com a tarde, ele fica pairando sobre Londres com a tarde, com a Clara dependurada do lado de fora, tipo, e ela não tá presa nem por cabo de segurança.
segurança. Ela tá, tipo, com os pés escorados na beira da porta da TARDIS, com o óculos escaneando tudo pra eles poderem fazer lá o GPS a la caralha deles. O negócio dá uns trancos ali e, ela não fica com medo de cair, ela uhul! Não, tanto que o Riggs fala, cara, ela curtiu isso e ela curtiu isso mais do que ela deveria. E aí a gente é levado a analisar essa cena por uma coisa que a gente já tá falando desde o começo da temporada. Como a Clara, depois da morte do Danny Pink, ela ficou muito mais inconsequente do que ela era. Porque tema que já tá rolando aí nas discussões, que ela tá mais a caralha, tá mais foda-se, tipo, vamos aí, uhul! A Clara da 8ª temporada, a gente tinha que era uma Clara extremamente conflitante com o doutor, né? Ela vivia dizendo que ela não queria viajar com ele, tinha o lance da vida dupla, que ela mentia, tanto pro Danny pros dois lados, doutor. sim. Exato. E ela era muito mais comedida, eu acho, até de fazer algumas coisas, até por conta de como ela tinha que esconder as aventuras dela com o doutor pro Danny, ela não podia aparecer, sei lá, provavelmente com um roxo no ombro porque ela lutou, né, com algum bicho, sabe? Ela era professora. Não que ela não seja. Na época do Matt Smith, o Matt Smith pegava ela só uma vez por semana. Ela sempre foi comedida. Exato. Aí depois da morte do Danny, eu acho que ela ficou meio tipo... eu tenho que viver a minha vida ao máximo, porque todo dia pode ser o último. Isso. Só que o que ela não esperava é que essa falta de cuidado dela ia fazer o último dia chegar muito mais rápido. Porque se ela fosse uma pessoa mais cuidadosa, não teria acontecido o que aconteceu. Tanto que foi o que eu falei. Lá no grupo o pessoal começou as discussões, eu falei, olha, eu vou segurar as minhas opiniões pro podcast, mas a única frase que tem pra ela é a frase do Caetano Veloso, que é, como você é burro. Que loucura. Que loucura. Se jogando no perigo. Tudo bem, você tem que... Deliberadamente, que é uma coisa que a própria Sarah Dollar, né, ela falou, tipo, o problema da Clara, eu não quero que as pessoas vejam essa morte dela como uma punição, não é uma punição. Mas o lance é que ela tem... Uma punição pelo jeito reckless dela. Mas ela tentou ser o doutor porque ela achou que o doutor conseguia resolver tudo, quando nem ele resolve tudo. Porque você vê que o doutor ele tá na beira do perigo sempre. E ele sempre dá um jeito de contornar. Só que tem momentos que nem ele consegue contornar. E o que acontece? Ele é obrigado a regenerar por conta disso. E tem outra coisa. É o preço que ele paga. É uma ideia que já vem sendo trabalhada há muito tempo, é o lance do Clara Who. E isso fica bem mais exposto nesse episódio, que me lembra muito que remete muito ao Flatline, porque o Riggs tá nos dois. E no Flatline, a Clara era o doutor do episódio. Até porque o doutor tá preso, né? E a Sarah Dollar, inclusive, falou numa entrevista, né? A gente tava lendo aqui os materiais, né, que surgiram aí na mídia depois do episódio. E o lance da Clara é que ela esquece que ela não é o doutor, porque o doutor, ele tem duas vantagens sobre a Clara. Primeira, ele tem muitos anos de vida, ele já viu muita coisa, ele tem um conhecimento científico maior, ele conhece mais raças, ele sabe como funcionam as coisas. Sim. Então ele tem as ferramentas pra resolver os problemas. Ela não, ela é meramente uma humana que viajou alguns anos da vida, 2 anos da vida dela, 3, sei lá. Ele não, ele tá on the run há muito tempo. Sei lá, né? Já perdemos a conta de quantos anos o doutor tem. Segundo, ele regenera. Sim, então, mas a regeneração pra ele é o preço maior, né? Eu acho que assim, mas de novo, uma saída. O doutor não é imortal, ele é passível de morrer como qualquer ser vivo. Inclusive ele já morreu, né? Ele morreu e teve que ser trazido de volta no tranco, né? Com macumba da Irmandade de Carne. Mas você tem, tipo, a regeneração dele é o preço máximo. E a Clara não regenera. Então o preço máximo pra ela é a morte. Eu acho que assim, vamos supor que quem tivesse pego a tatuagem tivesse sido o doutor. Provavelmente o corvo ia bater nele, ele ia... ele ia morrer, entre aspas. O corvo ia embora, porque o que o corvo faz é só entrar e fazer você cuspir aquela fumaça e você cai. E na hora o corpo dele ia começar a se reescrever pra ele regenerar no outro corpo. Exatamente. Isso é uma teoria, a gente não tem certeza se é uma morte instantânea, porque poderia ser. Eu acho que sim. Poderia ser do tipo, vamos supor que o doutor tivesse pego a tatuagem do Riggs. O corvo ia bater, ele ia morrer e acabou, porque ia matar 100%, sabe? A alma, né? Tem esse lance da alma. De novo, o corvo ele é ligado a esse lance, né? O corvo é um dos animais que por estudo é mais inteligente, né? A gente tem o golfinho e tem os corvos. Que é mais obrigatório. Pois é, porque o corvo dizem que ele marca o rosto, e em mitologia, em lendas, ele sempre... Não é à toa que Corvinal, né, é a casa dos mais inteligentes. Não, e não é à toa que na mitologia nórdica os corvos eles eram os olhos de Odin, porque o corvo ele tem uma capacidade, além, assim, diferente dos outros animais,
ele consegue marcar a expressão facial, ele consegue... como é que é craft em português? Fazer, ele consegue engenhar coisinhas pra ajudar ele a comer. Tipo, se ele tiver querendo comer uma noz muito dura... Tem mecanismos, né? ele raciocina... Né? Exato, ele raciocina que ele tem que jogar, por exemplo, embaixo de um carro, a semente. Ele é espertalhão. Ou ele faz alguma coisa ele assim. é Thug Life. Né? Exato. O corvo é um bicho Thug Life, é um bicho extremamente inteligente. Então você vê que, tipo, se tem um animal que ia ser responsável por trazer um fardo tão grande, seria um corvo, né, cara? Com certeza. Bom, e aí, vamos voltar um pouquinho lá pro começo do episódio. Tem aquele clima super bacana, Clara, mapa, nananã. No momento em que eles entram... Aliás, antes. O problema do Riggs é o seguinte, ele não se lembra de nada. Sabe o que parece? Se isso é jogado numa série que não tem alien nem viagem no tempo... Não, é bebedeira. Ele bebeu pra cacete, ele fez uma tatuagem e ele acordou sem saber como ele fez. Quantas vezes a gente já não viu esse plot em outras coisas, né? Só que em Doctor Who sempre tem um fundo, né, cara? Alienígena, né? Exato. O fundo alienígena. E aí então aí ele fala que ele tá com a tatuagem, ele não se lembra de nada nas últimas 24 horas, ele recebeu um telefonema às 6 horas da manhã do dia anterior. De um número desconhecido. De um número desconhecido, e eles vão investigar, muito bem. Chegando no beco... Eles começam a falar que o Riggs matou alguém. Sim. E aí aquele lance que a gente tava falando da... Caramba, qual foi o termo que eu usei? Que é... A sociedade, ela era uma lei da selva, né? Porque assim, tipo, a gente vai ver pra frente, todo mundo chama ele de assassino e tal. E aí o pessoal a Clara começa a se perguntar, né? Peraí, mas vocês têm prova que foi ele? Aí a Mi fala, não, a gente viu que tava o corpo jogado e o corpo dele tava em cima, então tudo leva a crer que é ele. Ela falou, porra, peraí, você deu uma sentença de morte instantânea baseado em achismo, pra um cara baseado em achismo? E aí a Mi fica, ela dá meio que dá a justificativa dela. E um dos grunts da Mi, ele fala pra ela, não interessa se foi ele ou não. O lance é que a gente precisa de alguém pra culpar, sabe por quê? Porque senão todo mundo vira culpado. E aí tem o caos. E aí é legal, porque vamos voltar ali naquele ponto da política. Olha, se alguém desvia, dá problema. Porém, também estamos dispostos a ser corruptos apenas para manter a ordem. Não, e é aquele lance do... o que você então, falou. Não é tão limpinho. É o bode expiatório, né? Porque eles precisam de um inimigo em comum, entre aspas. É assim, tipo... Alguém para culpar. Alguém da nossa sociedade morreu. Alguém que todo mundo gostava. Porque não era um qualquer, né? A gente vê que a pessoa lá... Anna, ela era uma pessoa que todo mundo gostava, porque ela era daquela raça que tem 2 rostos. Aliás, adorei esse conceito também. Não, e muito legal o conceito de que os rostos não são o tempo todo ligados, né? Se o da frente tá sapiente, o de trás tá dormindo, e vice-versa, né? E o lance é o seguinte, o rosto da frente olha pro futuro e o de trás olha pro passado. E ela era uma pessoa, né, a Anna, que todo mundo gostava dela porque ela olhava além, né? Ela era gentil com todo mundo e ela foi quem morreu. E aí com o lance, se você não pega um bode piranha, se você não pega um bode expiatório, no caso o Riggs, pra culpar da morte, pra pintar como o vilão, todo mundo entra em desconfiança de todo mundo, porque você não sabe quem é. Você acaba com a ordem. Me lembrou, inclusive, de novo, 1984, que tem o lance que tem o Estado lá, né, o Big Brother, ele cria o vilão comum. Que todo dia tem o dia de você falar que odeia aquele cara, que ele é um monstro, e tipo, você nem sabe se é ele ou não, mas você joga pra sociedade aquele inimigo em comum, e aí todo mundo vira amigo porque todo mundo odeia aquele cara. Todo mundo é levado a acreditar que ele é o culpado. E ninguém levanta qualquer questionamento de, será que foi ele? Porque tá cômodo você culpar ele, né? Claro, gente, paralelo com a vida real, nem precisa dizer que tá aí, né? Não, isso existe, só que, claro, né, em Doctor Who tudo é levado a um nível, a uma potência muito maior, né? Mas a ficção, ela traz à tona essas coisas da realidade. Muito bem, eles estão lá, eles descobrem que a tal da Anna tá presa num negocinho verde lá, tal, né? Que a gente descobre... Estão esperando pro funeral. Porque a gente descobre depois, né, que esse campo de êxtase que ela tá, se a pessoa tá morta, ele conserva o corpo, mas se a pessoa tá viva, ele mantém ela viva. Isso, e aí, o tempo todo, a Clara, o Riggs e o Doutor, eles observam de longe uma outra pessoa dessa raça. Sim.
de longe. E aí até que a Clara bate na porta da pessoa e fala, vamos conversar. Ela sempre tá vendo, essa pessoa tá sempre espreitando ele. Né? E aí o que acontece? A gente descobre que é uma menina. Sim, inclusive eu achava que era um garoto. Então, porque a tal da Ana, que é a mãe dessa garota, para protegê-la, falava que ela era um menino. Por quê? Porque a raça... Apenas os homens não têm apenas as mulheres visão. conseguem ver. Apenas as mulheres têm essa visão. Homem não. Então a mãe tava protegendo, tava falando pra todo mundo, não, é um menino, ela não, ele não tem me visão. Engano, engraçado que você não, eu já saquei você sacou que era uma menina, mas eu fiquei o tempo todo, pô, quem é esse moleque? Tanto que caramba, será que é algum parente do Riggs? Porque até a gente descobrir que ela é dessa raça, a gente não vê que ela tem o rosto atrás na nuca, né? E aí eu fiquei, pô, mas é um moleque, quem é? Não sei o que, e você, não é um moleque, é uma menina. Eu falei, não, um moleque. E aí a gente vê que nenhum dos dois estava 100% errado, né? Que era uma menina se disfarçando de menino garoto, por segurança, né? Eu nem vou falar da Arya Stark aí, né? Porque não, mas isso não tem relação, Não tem, mas é uma coincidência. E aí eles vão, e aí eles falam. E o doutor quer saber. Porque o lance do doutor, o tempo todo, ele tá preocupado com o lance de que o Riggs vai morrer daqui a pouco e eles têm que impedir. A tatuagem é um contador de minutos, né? Então quando a gente começa o episódio, ele tá em 400 e pouco. Sei lá. Tipo, não é um dia inteiro, sabe? Ele tem horas de vida, sabe? Vai diminuir. E aí, o dia tem 24 horas. Não, então, mas ele tem algumas horas. É minuto, pode crer. Ele tem, sei lá, vamos supor, eu não lembro certinho quanto era, vamos supor que são 500 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Nossa, então, ele tem ele tem tipo 12 horas de vida, alguma coisa assim. E eles já gastaram muito tempo procurando o lugar. Né? Então, aí, tanto que quando vai pra Clara, acho que tem uns 100 e poucos minutos. Que já tá no ápice. Porque a gente descobre, né, ao decorrer do episódio, quando a Clara ela indaga pra esse thug, né, da prefeita, qual é o lance, por que estão incriminando o cara sem prova, já deram a sentença pra ele. Ele fala, a sentença, ela não, uma vez dada, ela só pode ser retirada pela prefeita, por quem botou, no caso. Mas quem quiser de bom grado pegar, consegue. Tanto que a gente viu com esse velho que acabou de morrer, porque qual é o lance? O episódio, ele vai te dando as informações necessárias pra você entender o que vai acontecer com a Clara. A gente vê o velho, né? Que é um casal, né? É um velho e uma velha, são dois senhores. Que é feito de exemplo porque ele roubou o remédio. Um remédio pra mulher. A mulher, ela até fala, passa pra mim. Passa pra mim. E ele fala, não vou passar. Tanto que, inclusive, a gente até vê, porque sempre que alguém morre por conta do corvo, essa pessoa foge. Ele tenta falar, sempre foge. Ele sempre foge. A gente vê que, por exemplo, no caso do velho, né? Que inclusive eu acho que era um Cyberman, que até fala, será que um Cyberman tem perdão? No caso dele, ele foge pra evitar que a mulher pegue, porque é um negócio extremamente perigoso. Assim, se a pessoa tiver de peito aberto, tipo, eu quero pegar, e ela encostar, fudeu. Já pegou. Então, assim, quando ele viu que a mulher falou, passa pra mim, ele saiu correndo, entrou na casa e se trancou. Isso. E aí o corvo entrou, né? Porque o corvo é quase que um espírito, né? Ele não vê barreiras físicas. Então ele entra, mata o cara e acabou. E aí a Clara descobre que ela pode fazer o mesmo pelo Riggs. Então, é isso que acontece. A Clara descobre que ela tem um jeito de tirar isso do Riggs. Porque, assim, o objetivo do doutor e da Clara nesse episódio é livrar o Riggs. Sim. Livrar o Riggs. Salvar essa pessoa. Como? Não sei. Vamos ver como é que a gente vai conseguir fazer isso. E aí, a Clara tem a brilhante ideia de fazer o seguinte. No momento que eles entram no negócio e aparece a Shielder, a Shielder garante que a Clara tá segura. Sim. Ela tá, tipo, café com leite. Que ela tá... porque ela gosta muito da Clara, ela até fala, eu lembro de você. Ela fala, não, mas a gente conheceu, mas eu não lembro de tudo, né? Eu tive que anotar, eu sou uma pessoa imortal com uma mente mortal, então eu tenho um limite, então eu vou anotando, mas eu lembro que eu reli nossas conversas, eu li que eu gostava muito de você, então você tá tranquila. Na cabeça da Clara, o que eu imagino que tava passando era o seguinte, enquanto o perigo tá com o Riggs, o doutor ele tem uma certa urgência pra salvar, porque essa é a natureza dele. Salvar um humano em perigo é sempre a natureza do doutor. Ele é uma pessoa naturalmente boa. Isso. Porém, se o problema tá comigo, isso ganha uma importância muito maior. Então, assim, se ele tava priorizando isso a um nível, se esse problema tiver em mim, ele vai
E quando ele descobrir isso, ele vai jogar a prioridade lá pra maior ainda. Isso. Então passa pra mim, você fica livre e daqui a pouco o doutor vai dar um jeito de tirar de mim. Isso aí não tem problema nenhum. Eu acho, inclusive, que muita gente tá falando, foi burrice da Clara, foi burrice da Clara. Foi bondade, né? Na verdade, foi ingenuidade, cara. Sim, sim. Ela foi ingênua. Porque o doutor dá sempre um jeito. Ela tava contando com isso. O doutor sempre dá um jeito. Sempre resolve, sempre funciona. Então, mas... Passa pra mim, eu tô segura, tá de boa. Quais são as implicações desse não resolver dele nesse episódio, que eu acho muito importante? Tirar um pouco o doutor desse status de Deus que ele tem tido de temporadas pra cá. Porque, por exemplo, a gente pega a série clássica, o doutor ele era foda. Ele é o senhor do tempo, né, que a gente usa de padrão para as coisas. Mas ele não é um deus, ele é falho, ele se machuca, ele regenera às vezes por bobeira, né? Você vê que tipo uma queda errada pode regenerar o doutor, né? Então assim, ele não é um deus, ele não é onipotente, onipresente, onisciente, muito pelo contrário. E o que a gente vê desde que Gallifrey foi destruída, entre aspas, né, com a série moderna, que o doutor ele era o último, e aí ganhou toda essa importância em volta dele, e que ele era quase um deus mesmo. E aí você vê que tem sociedades que dão nomes de coisas a partir dele. O corpo de um senhor do tempo é muito valioso. Não, é muito valioso, mas aí isso é colocado de um jeito, de uma forma... Lá pra cima. Como se fosse um deus, do tipo... ele consegue resolver tudo. Passa pra mim que ele vai resolver porque, afinal de contas, ele é quase um deus. Ele consegue resolver. E a gente vê que ele é tão impotente em situações como eu e você, como sabe? Exato, porque você vê... Porque tem situações que não tem jeito. Porque o grande... De novo, né? Eu até comentei isso enquanto a gente tava assistindo. Olha, depois que a gente assistiu, que o pessoal... Tinha muita gente falando, meu Deus, esse episódio é incrível e tal. E realmente o episódio é muito bom. Esteticamente falando. Tem elementos muito legais. Tem vários... Sim, tem uma importância muito grande pra série, inclusive. Claro. Só que foi o que eu falei. Esse episódio, ele é uma vara de pescar, cara. A vara de pescar sozinha, ela não serve pra nada. Se você tiver uma vara de pescar, você consegue, no máximo, bater em alguém. A essência de uma vara de pescar é o quê? Segurar um gancho, segurar um anzol. E esse episódio foi exatamente isso. O turning point dele é o cliffhanger, tipo, ele é um grande cliffhanger por si só. Ele é só um bambuzinho que tá segurando um gancho, entendeu? Que vai levar pros 2 episódios do final. O bambuzinho é importante, a vara é importante? É importante, claro. Porque ninguém segura um gancho sozinho. Mas a grandíssima importância desse episódio é só guiar pra um final, pro to be continuo, pra gente ficar, caralho, como assim, cara? Exatamente. Né? E a gente já sabe aí, né, que Heaven Sent e Hellbent, juntos, tem 2 horas de duração. Sim, e eu vou além, né? A gente sempre falou, né? Essa é a temporada dos two-parters, e ela é a temporada do three-part, porque esse episódio tem 3 partes, né? Sim. Que é Face the Raven, Heaven Sent e Hellbent. O Heaven Sent vai ter 55 minutos. E o Hellbent, 1h05 minutos. Se você somar os 3, dá quase um filme, né, cara? Sim, e assim, uma coisa que a Sarah Dollard falou também em suas entrevistas é que o Moffat queria que o Capaldi fosse para os episódios 11 e 12, sabendo que a Clara tinha morrido. Porque assim, não vai ter tardes, não vai ter amigo, não vai ter esperança. Vai ser um... Assim, ela morreu mesmo. Ela pode até apareceu ela no quadro ali no Next Time, mas... assim, vamos lá, a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar, Porque, vamos lá, vamos voltar pro plot rapidinho. A gente tem, né, todo esse rolo dela, pega a tatuagem do Riggs, e aí a gente vai pro último cenário do episódio, que é ali aquele lugar onde tem a mulher, a Anna tá presa. E a gente descobre, né? Eles começam a fuçar a máquina e eles descobrem que tem uma fechadura. E aí o Riggs fala, fechadura, não sei o que. Como é que eu vou abrir? O doutor... Aí que o doutor saca qual é o grande lance, qual era o plano por trás disso tudo. Não, foi tudo uma grande... uma grande armadilha, porque, de novo, outro personagem usando a curiosidade do doutor contra ele mesmo. Porque a gente descobre que o lance de ser o Riggs, o lance de ser a fechadura que tinha na máquina, ela abria com a chave da tarde. Tudo isso era um grande plano pra atrair o doutor. Porque o doutor, ele tem um tesão por mistério. Esse é o lance, tipo, quando é um negócio boring, tipo, o que ele fala quando ele vê a tatuagem normal, né? Ele, tatuagem, foda-se, tatuagem é chata. Até ele já teve tatuagem, né? Tipo, é uma coisa que passa, sabe? Mas quando ele vê que tem um mistério ali, cara, ele não consegue. É incontrolável para a natureza do doutor
não ir atrás. É que nem você pegar uma porra de um bife e jogar pra um cachorro. Não ele vai correr atrás, sabe? Não tem jeito. E aí a gente vê que, na verdade, a Shielder, ela tava... Óbvio, né? A gente vê que ela tá sempre observando todo mundo que tem alguma relação com o doutor, então ela sabe da relação do doutor com o Riggs já. Ela não pegou uma pessoa que o doutor não conhecia. Ela pegou alguém que ele conhecia, alguém que tinha acabado de ser pai, ela sabe o quanto o doutor valoriza isso, né? Todas as fraquezas foram exploradas. Exato, né? Eu não digo nem fraquezas, né? Porque isso não são fraquezas, mas são... Mas podem ser usadas contra, né? Se você é uma pessoa boa demais... Isso não é mal, mas isso pode ser usado contra você. Inclusive, podemos retornar até o discurso do doutor com Davros, né? Sempre mercy, né? Se eu tiver que morrer por causa disso, sempre será, sim, por causa disso, com orgulho. Sim, e aí você tem, né, que o lance, quando ele abre a hatchzinha ali do campo de êxtase da Ena, ela se solta, ou seja, ele consegue salvar ela, só que isso, na hora, isso meio que... Isso é bacana. Isso é legal, ele conseguiu mais uma coisa boa pra lista dele, só que na hora ele fica preso, né, um negócio... Vem o bracelete. Um bracelete que a gente sabe que é de um teleporte, que ele fala, né? Isso. E aí ele entra naquela de... querer descobrir quem é que tava engenhando isso tudo. Que a gente descobre, né, que a Mi, né, ou a Shielder, ela tava meio que contratada por um outro povo, que a gente não sabe quem é. Eles, exato. Pra poder levar o doutor pra esse lugar. O que tudo na cena leva a gente a crer? Que são os Senhores do Tempo. Porque tem a ver com o disco de confissão dele, que inclusive ele deve carregar pra todo lugar, porque na hora que ela pede, ele tira e entrega, né? Ela fala, eu preciso do seu disco de confissão. A gente tem, né? Aí ela até pergunta, o que é? Ela só sabe que ela precisa disso, mas ela não sabe o que é. É que nem ele sabe, né? Esse é o grande lance. Ele sabe. Não, às vezes ele não sabe. Às vezes ele não escreveu, entre aspas, isso ainda. Isso é uma parada do futuro dele. Eu acho que ele já sabe. Enfim, mas ele fala lá de ombro, fala que não sabe. E a Shielder fala, não, ó, é o seguinte, eu já consegui o que eu queria, né? Que era botar o bracelete em você. Aliás, me desculpa aí, ócio do ofício. Chega aí, Riggs, que eu vou tirar a tatuagem de você pra todo mundo ficar numa boa e tal. E aí que é a grande merda. Porque aí você pensa... Aí combina no ápice. Nossa, combina no ápice? Sério? Combina no ápice. Ok, combina no ápice do topo? Isso. Ah, entendi. Tá bom, do turning point, do ponto de virada, entendi. Isso. Que aí ela fala, Riggs, vem cá, e ele fala, não tá comigo. Até então... Você acha que é um negócio de boa, tipo, ela ia tirar do Riggs, o Riggs fala que passou pra Clara, ela vai tirar da Clara. E aí você vê que até a Mi fica com medo. Ela fala, opa. Ela fala, desculpa, eu não queria, perdão, porque você fez isso, idiota, nananã. E aí a gente descobre por quê. Porque o lance do corvo, a Shielder, ela não controla bem o corvo. Não. Ela tem um contrato com o corvo. Que qual é o contrato? Tem regras. Ela vai botar a tatuagem em alguém, e quando esse contador zerar, o corvo vai poder tomar a alma desse indivíduo. Porém, ela tem o poder de destrancar esse cadeado quando ela bem entender, se ela tiver uma boa justificativa. Mas a partir do momento que alguém de bom grado pega esse cadeado pra si, você tira, é o que a Shielder fala, você me tirou desse contrato. Eu não tenho. Agora o contrato é entre você e o corvo. Eu não tenho autonomia pra fazer. Você sabe o que você fez, Clara? Você chegou pro corvo e falou: pra salvar ele, me matar. Pode me matar. Não espera a pessoa que tá com a chave abrir, não. Passa pra mim e me leva na hora. E que é exatamente isso, né? Não tem jeito de burlar isso, é a regra. É engraçado que isso me lembrou até uma outra série que eu assisti há muito tempo, que inclusive você também assistia, que se vocês em casa, ou no trabalho, ou enfim, onde vocês estiverem escutando, não assistiram ou assistam, que chama Pushing Daisies, né? Que é com o Lee Pace, né? O cara que fez o Ronan, que fez o pai do Tanduil lá. Que qual é o lance? Ele tem um dom, que é, se ele encostar em uma pessoa morta, ela volta à vida, mas ele nunca mais pode encostar nela de novo. Porque senão ela morre de vez. Senão ela morre e não tem volta. Então é um negócio meio assim, tipo, você pode passar esse dom, você pode usar esse dom, no caso da Clara, de salvar a pessoa, né, de pegar o fardo. Só que você nunca mais pode se livrar disso. Não. Que é exatamente o que aconteceu com o Lee Pace na série, né? Ele tinha como usar esse poder pra salvar alguém, mas ele tava fadado a nunca mais poder encostar lá de novo, senão ela ia morrer. Inclusive ele salva a menina que ele mais ama e eles nunca podem se encostar. E essa é a pegada do Pushing Daisies, né? No caso aqui, a regra é mais ou menos isso. A Shielder pode tirar... Mas se alguém tirar pra ela, fudeu. Que o cara que foi feito lá, o cara que roubou os remédios, ela falou, eu posso, mas eu não vou. No caso da Clara, ela não pode. O lance é assim, se a Shielder pode tirar,
Se alguém tirar pra Shielder, fudeu. A Shielder não pode livrar essa pessoa. A Shielder podia tirar do cara, porque o cara que recebeu o countdown. No caso da Clara, ela de bom grado tomou pra ela. Então, amigo, um abraço. Então ela não tem mais controle. E aí a gente vê que olha que louco, né? Qualquer pessoa na situação da Clara, do tipo, eu sei que eu vou morrer. É 100%, não tem... Ela até fala pro doutor, mas você vai conseguir tirar. Aí ele fala, não, eu não tem como tirar, porque você fez isso, né? E aí você pensa, se eu tivesse nessa situação, cara, eu já tava... Primeiro que eu tinha me borrado todo. Segundo, que eu ia começar a chorar, porque, tipo, não é, eu posso morrer, não. Eu tenho certeza absoluta, completa e total... Que daqui 2 minutos eu vou morrer. Que quando esse negócio zerar, eu vou morrer. E tá no 2 já. E aí você vê que a Clara não chora em momento nenhum. Ela tá abraça, né? Ela fala assim, tipo... E ela até fala, finalmente eu vou me encontrar com o Danny Pink. Não, ela fala algo próximo a isso. Ela fala, se o Danny... conseguiu morrer por uma causa nobre, por que eu não, né? Vou fazer o mesmo. E se ele conseguiu voltar depois de morrer, por que eu não? Ela ainda tinha um restinho de esperança, mas você vê que ela tava super conformada com a morte ali. E, de novo, fazendo... Olha ela aí, vai de peito aberto. Eu não sou o cara de fazer paralelos com Harry Potter, eu acho até meio chato quando tudo vira um paralelo a Harry Potter, mas tipo, você vê no conto dos 3 irmãos, né, do Biddlebardo lá, que o irmão que fica fugindo da morte o tempo todo, quando a morte vem encontrar com ele sai de mão dada, tipo, ele encara a morte como uma velha amiga. E a Clara ali exatamente... Quem não tem medo da morte é isso. Né? E a Clara é exatamente isso, né, cara? Ela ficou o tempo todo ali se botando ao máximo de risco, e quando a morte chegou pra ela foi de peito aberto, tanto que o doutor fala, não, eu vou com você. Ela fala, não, fica aí. Esse é o momento que a gente tem que estar sozinho. Inclusive, todo o discurso dela, e ela conhece o doutor, ela sabe como o doutor funciona, né? Ela tem a consciência de que o doutor pode se transformar no Valeyard. A gente vai falar disso também, porque esse é um momento muito importante. Sim. Cara. Então, assim, ela tem 2 minutos. O que ela usa esses 2 minutos pra falar? Ela fala, cara, não, e não é só uma despedida. É uma despedida com um aviso. É assim, não faça vingança. Vamos lá. Não se vire contra nada nem... Não deixe isso te destruir. Qual é o lance? Porque isso seria um insulto à minha memória. Qual é o lance da cena que é assim... Por isso que é a cena mais importante do episódio, né? Sim. A gente tem a Clara... Tem gente que nessa hora já tava chorando. A gente tem a Clara super conformada com a morte, do tipo, eu vou morrer mesmo, vamos aceitar isso e fazer isso da melhor forma possível. E a gente tem o doutor indo a um extremo do tipo... Se a Clara não tivesse freado ele ali, e olha aí como a importância da Companion, que ela serve como um break mesmo pro impulso do doutor. É a primeira coisa que ela fala, você vai ficar sozinho e você não é bom nisso. Que é qual o lance? Quando ele vê que a Clara não tem remédio mais de salvar, ele fala pra Shielder, dá um jeito. A Shielder fala, não consigo. Aí ele, então, agora você fez a única coisa que você não devia fazer. Cara. Você me irritou, e quando o universo... Você pode ter o universo inteiro, mas o universo inteiro... Pra fugir de mim quando eu tô irritado, já era. E aí ela entra numa de conversar com ela. Não, doutor, o doutor não tá mais aqui. Você não tá falando mais com o doutor. Your Valeyard is showing. Você não tá mais falando com o doutor. Agora você tá falando diretamente comigo aqui no momento de ira, né, cara? Dia de fúria. É legal quando a gente pensa de não é mais o doutor, porque várias vezes o doutor não se chama de doutor quando ele perde a capacidade. Porque o doutor cura. Doutor cura. Ele ensina e cura. A partir do momento que um doutor não está disposto a curar e sim a machucar, que é o oposto, aí já era. Porque a gente teve, né? A gente tem o caso do guerreiro, né? Que quando ele se julgou não digno mais de curar alguém, que é quando a morte da Cass, né? Que é a menina que ele estava tentando salvar. Ele faz exatamente o oposto. Ele o mundo não precisa, essa guerra, né, não precisa mais de um doutor. Ela precisa de um guerreiro, me faça um guerreiro. Isso. E ali o que estava acontecendo é que ele não era um guerreiro que estava se mostrando ali. Não. Era um carrasco, era um executor, que é o que ele fala. Ele agora, você vai sofrer pelo que você tá fazendo com a minha amiga. E você vê que ali, se a Clara não tivesse brecado, ele tinha matado a Shielder, ou ele tinha feito alguma coisa no nível Valeyard. Porque você vê que ali, cara, e olha, isso prova de novo, como o Capaldi é um ator fenomenal. Porque você vê que a voz dele fica mais grossa, mais pesada. Não, assim, a cara dele fica mais fechada. Ele se transforma ali, né, cara? Ele é um excelente ator. Tanto que na hora eu fiquei, agora vai acontecer. Agora a gente vai ver a origem do Valeyard na série. Porque o que a gente tem do Valeyard até então é um Valeyard. Não sabe do que a gente tá falando, tem post aqui. Breve resumo. O Valeyard é a soma de tudo que tem de mal do doutor personificado em uma pessoa só. Durante a série clássica, na época do Sexto Doutor, existe um arco
chamado O Julgamento de um Senhor do Tempo, The Trial of a Time Lord, onde o Sexto Doutor é julgado pelo tribunal lá de Gallifrey, pela Nossa Senhora de Gallifrey, que na verdade não é uma Nossa Senhora, tá? Ela é só uma juíza, né? A juíza do Tribunal de Gallifrey. Inquisidora. E aí, um cara chamado Valeyard está acusando o doutor de mudar muita coisa no tempo. E causar destruição por aí. Ele acusa que o doutor ele é uma grande máquina de problema, né? Tipo, ele é mais perigoso, ele mais atrapalha do que ajuda, e ele precisa ser sentenciado a perder todas as regenerações por conta disso. E aí o que acontece? Ele usa dados da matriz de Gallifrey, porque a matriz é a caixa preta de Gallifrey. Os eventos dos Senhores do Tempo, né? E ele vai usando essas coisas pra acusar o doutor. Mas qual é o problema? Ele alterou a matriz. Porque ele é o Keeper, né? Ele é o cara que toma conta da Matrix e ele alterou. Por quê? Porque o que ele queria era roubar todas as regenerações sobressalentes do doutor pra ele. Por quê? Porque ele era o doutor do mal do futuro. Isso, no final a gente descobre que ele é o doutor, sim, né? Que já não se chama doutor, ele se chama Valeyard. E o que se explica é que ele é o... Ele é a soma de todos os lados sombrios do doutor. Tipo, tudo que tem de podre no doutor se condensou em um outro ser, que é o Valeyard. Da 12ª regeneração até a última. Ele é algo que acontece, que o mestre até conta, né? Ele que conta pra todo mundo o que tá acontecendo. Isso, é o mestre. O mestre tá do lado do doutor pra você ver como o Valeyard... O mestre ajuda o doutor. Como o Valeyard é perigoso, né? Ele fala, o Valeyard ele é um fenômeno que é difícil até da gente poder explicar, mas ele é um fenômeno que acontece entre a sua 12ª e a sua última regeneração. Ou seja, pode ser se ele vai ter 130 regenerações entre a 12ª e a última, é algo ali nesse meio, entendeu? Isso, e a gente... amálgama de tudo que é ruim no doutor. É como se você filtrasse, você espremesse uma laranja e todo esse bagaço de sujeira se soma e vira o Valeyard. Isso, exatamente isso. Gente. E a gente sabe que isso já tá meio que as vias de acontecer de certa forma, porque o doutor já passou da 12ª regeneração. Ele é o 14. Porque ele já cruzou o número 12, né? Então, cara, a qualquer momento pode acontecer. É agora? Não sei. É daqui a 20 anos? Não sei. Nunca. A partir de agora pode ser a qualquer momento. Exatamente. E a gente vê que o Capaldi ele tem esses excessos de fúria, né, cara? E aí vamos voltar. Inclusive, nesse episódio... Né, é uma pergunta que a gente fez, né, na Dr. Who Tour pra ele. Sim. Você é o Valeyard, ele levantou a sobrancelha e fez um sorrisinho. Então pode ou não ser, né? Eles sabem da história, né? Não, e aí a gente tem, né? Se não fosse a Clara ali falando, não faz isso, se acalma, ele ia ter explodido. Sim, ele ia. E aí a gente vai pra todo aquele discurso dela de falar, tipo, você linda, linda, cena maravilhosa, parabéns, Jenna Coleman, foi bonito. Sim, não se deixa abraçar pela ira, não deixa ela tomar conta de você vai ficar sozinho, sem vingança, se acalma, isso ia acontecer. Olha pra mim, eu sou a vítima e eu tô de boa. Pelo amor de Deus, tipo, fica calmo e me deixa aí aceitar isso. Ele fala, não, eu vou com você. Ela fala, não, eu tenho que ser sozinha, isso é um momento meu e da morte. Let me be brave. Me deixa ser... Deixa você ter orgulho de mim essa vez. Não precisa me segurar pela mão. Eu vou sozinha e você só assiste. E aí a gente vê que, como eu falei, né, ela abraça a morte. Ela vê literalmente a morte vindo e deixa, né? E você vê, né, que o cara fala lá no começo que todos eles correm. Ela não correu. Ela foi de encontro, né? Ela de peito aberto. Um parêntese legal. Um parêntese legal. Um parêntese legal é que isso é um corvo de verdade, né? Não era um prop, nem Saiu CG. Saiu aí um Dr. Who Extra em que era um corvo de verdade. Treinadinho e tal. E a Jenna começa a rir numa hora, o Capaldi faz uma graça ali atrás também. E é isso, ela vai de peito aberto pra morte, ele entra nela, aí aparece ele entrando nela, ela tá de braço aberto mesmo, né? E ela cai, a cena é bonita. Ela cai. Rola aquele slow motion. Mostra a fumaça dele saindo pela boca dela. O movimento, né? A coisa que acontece é o seguinte, o corvo entra e o que sai é aquela fumaça, né? É lírico, é poético até. E aí você pode até analisar o que pode ser aquilo, se aquilo é a maldade da pessoa, se aquilo é o tanto de vida que ela ainda tinha, enfim, isso aí não importa. O que importa é que é fatal, né? O corvo entrou, Carcará pega, mata e come, né, cara? Avada Kedavra. Enfim. Aí ela morre, né? E o doutor, engraçado, né? Que ninguém vai nem tocar no corpo dela. Fica lá jogado, né? Fica lá jogado. Ele entra e aí ele fala, ó,
Seguinte, é engraçado que eu até brinquei na hora. Ele devia ter falado, Riggs, volta pela sombra, cara, porque eu não vou te levar, porque eu tenho compromisso aqui com esse negócio. Tem um negócio aqui que eu tenho que E fazer. aí ele entra, né? Você vê que ali ele já tá foda-se pro que pode vir pra ele, né, cara? Não, ele tá determinado a buscar vingança. Não, é buscar vingança, mas ele tá ali, ele tipo, lava as mãos ali, ele chega pra Shield e ele falou, beleza, ó, você já tem o que Isso você aqui vai quer. me teleportar? Isso vai me... Ela vai. Aí ele, tá bom. E aí ele teletransporta e o episódio acaba, cara. Sim. E eu vou, quando a gente tava assistindo, foi o que eu falei. A morte da Clara foi importante, foi pesada? Foi tudo isso. Foi pesada. Mas eu tava mais preocupado, né, mais interessado em saber pra onde o doutor ia e o que ele ia ver do que ia acontecer com a Clara. Por quê? Porque a gente sabe, né, que a Clara já apareceu até em Doctor Who Magazine, que ela ainda vai aparecer mais uma vez. A gente não sabe se é essa Clara, ou se é um eco, ou se é essa Clara no passado. A gente não sabe o que é. O que a gente sabe, que a gente vê até no Next Time, né, é que ele vai pra um lugar, uma prisão, né, ele fala, esse lugar é feito todo engenhado pra me mostrar os meus maiores medos. E a gente vê que tem uma pintura a óleo da Clara, a gente vê que tem aquele... É um lugar meio labiríntico, claustrofóbico. Não, o lugar ele fica se mexendo o tempo todo. Você vê que tem tipo um espectro atrás dele, né? É o véu. É o véu, né, que chama, né? Que é o monstro que parece a morte, né? É um bicho com uma capa que tá sempre perseguindo ele. Aonde é esse lugar? Ele tá desesperado. Ele tá desesperado. Você vê que ele se joga, tem um momento que ele vai se jogar de uma janela, né? Então, assim... Mexe com o psicológico dele. Sim, mas é engraçado, né? Porque a gente não sabe aonde é isso. Tipo, tudo leva a crer que isso é algum lugar que tem a ver com o Senhor do Tempo, mas pode não ser, né, cara? O que tá aparecendo aí, né? Teoria, não é bem teoria. Esse é um momento teoria, porque até então a gente tá falando coisas certas. Assim, do meu ponto de vista, que isso tá aparecendo. Que sim, a Shielder é uma, entre aspas, enviada, né? Uma pau-mandado aí dos Senhores do Tempo. Eles estão usando ela pra chegar no Doutor. Eles estão usando ela pra chegar no Doutor. E esse teleporte vai mandar ele pra Gallifrey de alguma forma. Por que a gente acha isso? Porque na própria sinopse do episódio cita Gallifrey, que se ele consegue passar por todo esse labirinto, se ele consegue resolver, né? Se ele consegue superar, se ele consegue passar incólume por todo esse labirinto todo, ele chega em Gallifrey. Na verdade tudo leva a crer que isso tem a ver com Gallifrey. A gente não tem 100% de certeza, até porque a gente sabe, uma coisa que a gente aprendeu nessa temporada é que sinopses são extremamente misleading, né? Tipo, pode muito bem... Ela só dá o básico. Ela dá o básico e de uma forma que te leva a errar, sempre. Né? É raro, às vezes, que a gente acerta 100% do que vai acontecer. Então, assim, mas Gallifrey a gente não tem... nas duas sinopses essa temporada, ela é toda uma referência à busca a Gallifrey, né? Tanto que a gente tem a volta de Scaro, a gente tem a Missy aparecendo de novo, a Missy que tem, provavelmente vai aparecer que tem de chance, novo. A Michelle Gomes, ela foi fazer Gotham aí, né? Foi de bobeira, né? Foi fazer legal. a The Lady em Gotham, mas ela não deixa de trabalhar para Doctor Who e, cara, tudo leva a crer que a Missy vai voltar no finale. Eu gostaria muito. Sim, eu gostaria muito, é aquilo. O finale já começou. Não esperem o finale, pessoas. O finale já começou. Vocês já assistiram o finale. A primeira parte Vocês dele. assistiram um terço do finale. Isso. Porque a gente vai ter Heaven Sent e Hellbent, que são as duas últimas partes desse finale. Exato. O finale já começou. Exatamente. A gente tem falado do podcast inteiro que esse episódio ele ajudou a quebrar alguns paradigmas, umas coisas que estavam já estipuladas na série, né? E a gente tem, né, realmente, a morte de uma companion na série moderna, a saída de uma companion sem ser, teoricamente, num finale de verdade. E a gente tem também uma das poucas cenas pós-créditos do Doctor Who, Sim, né? sim, é um feito raro, né? Aliás, E muito escondido, bem inclusive. escondido, né? Passou despercebido aí por muita gente, mas na hora que acaba o episódio, entra os créditos. Aí, na hora que os créditos acabam, aparece assim 2 segundinhos, 3 segundinhos do Riggs. Sim. Ele fez uma pintura na tarde porque em homenagem à Clara, Sim, uma né? coisa que acaba que a gente até esquece nesse episódio é um pouco a tarde, porque ela não aparece muito, né? E a gente vê que o doutor ele é teleportado lá daquela casa lá no cortiço lá da Maisie. E ele simplesmente vai embora
ele não vai Acabou. com a Tarde, ele não vai com a Tarde, ele vai com o Companion. É engraçado, né? Porque é não ele é com ele mesmo. É um episódio do Doutor totalmente sem Companion, porque nem a Tardes, que é um tipo de Companion dele, se você for pensar, fica com ele. É ele sozinhíssimo, e aí a gente tem essa ceninha, né? Bem curtinha, tem o quê? 2 segundos, 3 segundos. Que o Riggs, ele fez um memorial na Tarde. Ele grafitou a Tarde toda, botou uma foto da Clara, botou com umas flores. Bem bonito, tá bem bonita essa imagem, tá rolando aí na internet, inclusive. Sim. E o lance de Gallifrey, gente, é assim, né? O Gallifrey é um tabu desde o início da série moderna, que teve a Guerra do Tempo, né? Inventaram essa história da Guerra do Tempo, de que o Doutor lutou lá na guerra, não sei o quê. Sempre que passa o tempo. Dos Time Lords, e é o planeta esquecido. Aí apareceu o Rassilon, aí apareceu o Mestre, uma coisa aqui, uma coisa ali. Temos aí o especial de 50 anos que mostra que não. Gallifrey não foi destruída, ela só está presa no tempo. É um conceito novo. Ela está presa nesse universo de bolso. O Moffat desenvolveu esse conceito, né? E aí é isso. O doutor descobre que a Gallifrey não está presa. E o 11º até fala pro curador: é pra lá que eu tenho que ir, Gallifrey? E o curador fala: who knows, né? Você decide. Você é o dono do seu próprio destino, né? Eu não vou influenciar nada. E assim, eu fiquei esperando. O que aconteceu exatamente depois de The Day of the Doctor foi The Time of the Doctor. O 11 regenerou. E eu achei que a busca do 12 já ia começar com Gallifrey. Só que a gente não teve uma referência a Gallifrey na 8ª temporada. Então eu desisti. Eu fiquei um ano assim... Foda-se, Gallifrey não vai aparecer. Essa temporada, mesma coisa. Mesmo que tenha aparecido a Missy, Gallifrey ficou ali adormecida, esquecida, presa, né? No clock lá, como é que chama? Presa. No time lock, né? Tá presa. Trancada. E deixa quieto aí. Muita gente, inclusive, até perguntou no grupo: a Thaís não fala mais de Gallifrey. Eu desisti. Então, mas é engraçado, né? Porque a gente foi, olha como as pessoas falam, né? Deve falar que a gente tem a opinião muito parecida, né? Até porque, bem, nós somos um casal e a gente sempre grava junto, mas como a nossa percepção disso foi completamente oposta, né? Porque você desistiu total, tipo, não vai aparecer, foda-se. E eu, cara, eu não fiquei falando o tempo todo, mas eu tava olhando, cara, Gallifrey tá pra aparecer. É agora? Não sei, mas até o final da temporada ela aparece de jeito ou outro. Enquanto você desistiu, eu tava ali. Cara, é só ter paciência, cara. O mundo não se criou em um dia. Espera, calma. Tá de Deixa boa. que vai aparecer. E quando é até melhor que demore a aparecer, porque quando aparecer, vai ser a pentada braba. E foi a pentada braba, porque a gente sabe que se isso desse teleporte é pra Gallifrey, essa é uma prisão de Gallifrey, ou algum satélite, qualquer porra. É a prisão que vai levar ele pra Gallifrey? Cara, que finale excelente se for isso, né, cara? Sim, de novo, a gente não tem confirmação de nada, mas se for isso, cara, vai só fechar aquilo que, pra minha surpresa, eu vi que muita gente não tá concordando, mas muita gente tá, que essa está sendo e vai ser até o final a melhor temporada da série moderna. Exato. E aí é aquele momento, né, depois de todos nós rimos, nós choramos, nós nos emocionamos, né, que teve aí volta do Riggs, ele era papai, teve morte da Clara, teve doutor Teve indo, a Shield, teve doutor, teve doutor indo ali quase às vezes de fato. Eu vi o Valeyard descendo do ônibus e vindo correndo, e a Clara deu aquela freada nele, cara. O Valeyard apareceu ali. Inclusive se o Jason, né, que é o ator que fez o Valeyard, tava assistindo isso, ele quase se viu aparecendo ali, porque eu vi o Valeyard descendo desse ônibus I'm not the Doctor? E vindo, não é nem I'm not the Doctor, olha como a frase pesa mais. Não, o doutor não está mais aqui, cara. O doutor não está mais aqui. Isso me lembra muito, tem aquele filme Possessão ou Poltergeist, não sei o que o menino não tá mais aqui. Não, acabou. Você tá falando com outra pessoa, cara. Então assim, eu vi o Valeyard descendo desse ônibus indo correndo, e eu vi a Clara freando ele. Só que no próximo episódio não vai ter mais Clara, não tem mais freio. Ele tá descendo essa ladeira sem freio, amigo. Delícia, cara! Que delícia, cara! Que delícia! Eu já sei que semana que vem, cara, vai ser uma coisa. Semana que vem já temos aí nosso convidado agendado pra vir aqui em casa gravar com a gente, segredo. Mas, cara, esse episódio de hoje, que começo
de finale, Maravilhoso. E, gente, roteirista mulher, só digo isso. Palmas aí, cara. Maravilhosa. Dr. Who quebrando barreiras de preconceito, blá, 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 yada, yada, yada. Todo mundo sabe que Dr. Who já é pioneiro nisso desde o começo. E essa temporada teve várias, né? Sim. Teve outras. Mas, de novo, não é novo em Dr. Who. Dr. Who foi criado por uma mulher também, Verity Lambert. Então, cara, Dr. Who já é velho de guerra em fazer isso. A isso. trilha sonora, né? A música, tema é da Delia Derbyshire. Também, muito assim, da Radiophonic E Workshop, isso aí, esse negócio de inclusão. Da base do Ron Grainer. Inclusão, cara. Já, Dr. Who trabalha, ó. Engraçado. Outras séries aprendam. Dr. Who sempre foi feito por um homem ou uma mulher, né? O Sidney Newman com a Verity Lambert. A Delia Derbyshire fez a música em cima do tema do Ron Grainer. O doutor e uma companion, né? Agora... sempre funcionando em dupla. A própria Verity Lambert participou da volta da série em 2005, Sim, né? ela aprovou o retorno. Então, cara, assim, Dr. Who já tá nessa aí de inclusão, ó. Desde os anos 60, galera. Se atualiza aí. Vamos àquele momento que não é o Bad Wolf, nem é aquela caixa, mas é o momento em que nós damos a nossa nota de Hartnell a Capaldi pro episódio dessa semana. E que delícia é dar uma nota boa, que eu já tô dizendo que a nota vai ser boa, depois do episódio da semana passada que a nota não foi tão boa. Que desceu um pouco, né? Desceu quadrada aquela nota da semana passada, né, cara? Mas, vamos lá, Thaís. Vamos lá, que eu quero saber qual é a sua nota de Hartnell a Capaldi pra Encare o Corvo. Qual é a sua nota para esse corvo que veio voando aí? Olha, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Olha aí. A nota que eu ia dar ontem era um pouquinho mais baixa. Olha aí. Mas hoje, relembrando aqui, conversando todos esses aspectos, a verdade é que ontem a gente estava bem cansado. Pro pessoal, antes da nota, né? Pro pessoal, ontem nós tivemos o nosso evento na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos de lançamento do Cidade da Morte, com exibição do Cidade da Morte. E por conta, né, de todos esses problemas que tem tido essa semana, com a queda do Mega Filmes e tal, nós optamos por não colocar mais o download no site por segurança. Porém, a gente liberou o streaming e a gente colocou os links no nosso grupo, ficam ali restritos enquanto a temporada não passar no Brasil. O link do grupo tá aí no post, se vocês quiserem entrar. A nossa política é sempre essa. A gente dá share em link de coisas, de material, de coisas que não tem no Brasil, para poder ajudar, né, a indústria daqui a produzir mais coisas pra gente. Senão, se a gente continuar com essa mentalidade de não, eu vou simplesmente baixar, você não vai ter produto oficial chegando. Então, a gente vai sempre assim, contra isso. Uma coisa que a Paris Filmes, né, a gente já sabe que eles falam assim, que não tem demanda pra lançar Blu-ray. Por que não tem demanda? Porque todo mundo baixa, entendeu? Se você não tivesse a possibilidade de baixar, eles estavam lançando Blu-ray por aí. Então assim, a gente sabe que lá fora, tipo, não tem essa mamata toda de baixar. Não, você baixou, você foi preso. Não preso, às vezes toma só uma multa, mas aqui a gente viu que a Polícia Federal realmente foi prender os donos do Mega Filme. E por mais, óbvio, os acertos deles eram infinitamente maiores que o nosso, tinha filmes de companhias que se importam muito mais com isso do que a própria BBC, mas é melhor prevenir do que remediar, então nós tiramos. E não só isso, né? A gente é parceiro aí de tanta coisa. Por exemplo, o Netflix é nosso parceiro. Lá tem as temporadas da 4 a 8. Como você assiste a 1, 2 e 3? Bom, DVD, né? Sim. Inclusive no nosso guia de compras tá aí, você pode comprar o DVD das temporadas 1, 2 e 3. A TV Cultura está exibindo, né? Sim. Atualmente tá na terceira, não, tá na 4ª temporada, dublado. Então se você tem filhos, é bacana pra mostrar, né? Nós temos o canal Sci-Fi que vai começar a exibir ano que vem da 9ª, inédita, né? Exato, então assim, você não tem no desculpa. No momento que o Sci-Fi começar a passar a 9ª, a gente vai tirar os downloads do grupo. Sim. Por quê? Pra não prejudicar. Pra não prejudicar Inclusive, os downloads que tem no grupo são só da 9ª. As outras você não encontra. Exato, porque ela já tem acesso legal. Então, exatamente. É legal a gente legalidade, né? Claro. Então, assim, por conta disso tudo, né? A gente não conseguiu, a gente não soltou download, a gente não fez nada, a gente ficou em detrimento ali do nosso evento. Quem tava tendo foi super legal, bastante gente foi, teve sorteio, teve episódio, gostoso, foi super legal. Foi bacana. Mas nós chegamos em casa super tarde, porque sempre depois de evento a gente não vai embora correndo, né? A gente socializa com a galera, com as pessoas, vai comer uma pizza, vai fazer um negócio com quem quiser ir com a gente, né? Porque nós abraçamos todos. Mas apesar disso, a gente ficou de olho, né? A gente ficou de olho e assim, chegando em casa, a gente já correu pra disponibilizar o download pra vocês. Sim. Hoje de manhã saiu a legenda do TOS. Mas o lance é que a gente terminou de ver o episódio ontem, já era quase meia-noite, ou quase 1 da manhã, tipo, a gente não tava... Era quase meia-noite. Era quase meia-noite e a gente já tinha saído de um dia super cheio, que a gente chegou no shopping super cedo. Se a gente tivesse gravado o podcast ontem, não ia sair tão bom. Seria um podcast
literalmente cansado, porque a gente tava muito cansado. Então a gente optou por atrasar hoje. Hoje vocês devem estar pegando esse podcast pelos meus cálculos, umas 8 horas da noite, porque eu ainda... Agora é 1h30 e eu nem comecei a editar ainda. Isso, né? A gente sai hoje, mas óbvio, você tá vendo hoje, isso não é segunda-feira, mas a gente optou por gravar hoje de manhã, no domingo de manhã, pra poder gravar com esse espírito livre e descansado, né? Então vamos lá, qual a sua nota? Pra quê? Pra falar que a minha nota ia ser um pouquinho menor ontem, porque eu tava cansada, e querendo ou não, é um episódio meio impactante. Você precisa de um tempinho pra absorver. Pra engolir, sim. Tá. Vamos lá, sem delongas, já justificou. Tá, já justifiquei. Vamos lá. 10. Tenant. Nota é um Tenant? Minha nota é um Tenant. Por quê? Justifica. Tá, minha nota é um Tenant assim, digamos... 4ª temporada, vai. Um Tenant já ali meio sacaneado, meio machucado, com cabelo maluco? É, um Tenant ali do... Qual que é o último episódio? Que tem todos na tarde ali? É o... cara, me esqueci. É o finale da 4ª temporada. Journey's End, não, Journey's End. Journey's End, Acho que ali é o finale da 4ª temporada, então ele ainda não está para regenerar, mas também ele não é o cruzinho ali na Rose. Ele já passou por uns negócios. Entendi. 10,5, digamos, né? Então. Não, peraí, é 10 ou 10,5? 10. 10? Porque tá dando um Tenant ou mãozinha? Não é o mãozinho. Então tudo bem. Depois. Você está dando um 10. Não, o mãozinho é desse episódio, né? O mãozinha nasce nesse episódio. Então vamos dar o mãozinho. Então sua nota é 10,5. Dr. Donna. Tá, ok, sua nota é 10,5. Mas por que desse 10,5? Quais são as explicações? Porque esse 10,5. Como todo two-parter ou three-parter, nesse caso, a gente não viu o fim da história. Apesar da história funcionar legal, fechar sozinha, ela deixa um cliffhanger do tamanho do universo. Sim. Então, mas, quando isso acontece, eu tenho muita dificuldade em dar a nota máxima. A nota completa, sim. Mas assim, considerando que foi o final de uma companion super importante pro New Who, considerando que foi uma morte muito bonita, foi bonito, uma cena bonita, a Jenna Coleman, porra, cara, fantástica, sensacional. É o que a gente sempre fala, né? A gente tava cansado. O papel de fantástica, sensacional. A gente tava cansado da personagem Clara, porque ela tá aí há muito tempo, na nossa opinião. Sim. Mas a atriz, cara, muito ao contrário, a gente adora a Jenna Coleman e a gente acha que ela é uma ótima atriz. Ela tá pegando papéis maiores agora e ela fez um excelente trabalho agora na saída dela, suposta saída. Sensacional, excelente. Você vê que assim, até pros atores é triste falar disso, pro Moffat é triste falar disso, porque é alguém que há tanto tempo faz parte da história da série, né? Sim. O Moffat entregou uma performance maravilhosa, roteiro bom, Riggs foi ótimo, todos esses elementinhos, a roteirista, né, Sarah Dollard, todos esses elementinhos, o tal do beco diagonal, o lance dos aliens, essa coisa meio política, o lance deles não serem humanos, né, mas aparentarem humanice. Apareceu o Cyberman, apareceu um Woody, né? Judão, apareceu o Judum, todos esses elementinhos fizeram com que o episódio ganhasse uma nota considerável. Entendi. Por que não ganha a máxima? Porque ainda não acabou. Porque a gente só viu um terço, né? A gente só viu um terço dele. Entendi. Mas ele joga o doutor pra uma situação foda, assim. Sim, então, sim. 10,5, 10 mãozinha. Dr. Donna é a primeira vez que eu tô dando essa nota, inclusive. Acho que não, você já deu já antes. É? Acho que não. Mas eu quero saber de você, Fred Pavão, a sua nota. Eu tenho a impressão que a sua nota vai ser maior que a minha, mas não sei. Mas é levemente maior. Porque a nota que eu dou pra esse episódio, né? Eu acho que eu deixei bem claro a minha opinião sobre todo o episódio. Minha nota, cara, é um Matt Smith, mas um Matt Smith com as roupas rasgadas do Tennant. Ali aquele Matt Smith que recém-regenerou, mas já viveu um pouquinho ali pra cair, reconstruir a tarde mais ou menos, né? Tipo, é aquele Matt Smith ali, Matt Smith moleque, Matt Smith garoto, com a roupa fodida do Tennant. É isso. Porque, sim, seguindo o seu raciocínio, é muito difícil dar uma nota completa pra esse episódio se a gente só viu um terço dele. Porém, se esse episódio não fosse um gancho pra um finale, eu acho que ele seria um bom episódio, só por ter o fim da personagem, por apresentar bons elementos, mas como eu falei, esse episódio ele é uma vara de pescar. Ele serve pra segurar um gancho. Mas claro, ele é assim porque ele foi todo engenhado pra ser assim. Isso. Se não tivesse o gancho, eu acho que ele seria tão bom quanto ele é. Então assim, 11 recém-regenerado pra mim, um 11 bem quase 10,5, mas não encare isso como uma nota baixa, muito pelo contrário. De novo, eu tô analisando um terço do episódio, porque pra mim Face the Raven, Heaven Sent e Hellbent vai ser um episódio só. Não, e é claro, um tipo de coisa que tá levando pra um lance
Que parece foda. Pra mim é muito fácil parece dar uma nota... maior. Sim. Pra mim é muito fácil dar uma nota alta, porque não é segredo pra ninguém que o Valeyard é um dos meus personagens, se não o meu personagem favorito de Doctor Who. Então, assim, só de ter essa alusão a ele aparecer, né? Sempre que o doutor ele chega, quase às vezes, de fato, eu me animo muito. E o lance de ser uma prisão no próximo episódio, o doutor está sozinho. A gente tem aí um dos arcos da série clássica que tá mais em alta até hoje, que todo mundo fala super bem, é o Deadly Assassin, que é um episódio sem companion. Que é o doutor sozinho em Gallifrey. Exato. E esse episódio... É o Tom Baker, gente, quarto doutor. Sim, e esse episódio vai ser um episódio aí com o doutor sem companion. Isso é com bacana. Com o doutor extremamente acuado, com medo. A gente não sabe como ele vai agir nessa situação. São raras as situações. Então, assim, foi um episódio, né, o Face the Raven, que está levando a um episódio muito maior, e isso é muito legal. Um episódio com elementos muito legais, tem o lance do corvo, tem o lance das raças, como você já falou. Então, assim, eu acho que vale um 11 regenerado fácil, com louvor. Parabéns, Saladola, pela concepção desse episódio. Parabéns ao Moffat por aparar as arestas desse episódio. Jenna Coleman, foi bom estar com você, mas é hora de dar tchau. E, é claro, como sempre, como toda semana, nós queremos saber de vocês que já assistiram esse episódio, que já choraram, que já riram, que já se preocuparam, que já teorizaram. Qual é a nota de vocês de Hartnell a Capaldi para Face the Raven? E, claro, para a pessoa enviar a nota pra gente, ela precisa de um comunicador, de um meio de se comunicar com a gente. E por qual e-mail ela vai se comunicar com a gente, Thaís? podcast@drbrasil.com.br. Temos também ali o Facebook, que agora, mais que nunca, tá super importante, porque os episódios nós estamos disponibilizando lá, tanto do episódio, quanto legenda, quanto os torrents, tudo, tá no nosso grupo. Então, fala pra galera já dobradinha aí, qual é o Facebook do Dr. Who Brasil e qual é o grupo do Facebook do Dr. Who Brasil. facebook.com/Dr. Who Brasil, e o nosso grupo é o facebook.com/groups, em inglês. Tem o link aqui. /oficial DWBR. Temos também aquele que, olha como esse aí veio voando como quem? Como corvo, mas ele não é um corvo porque ele é azul, ele talvez seja um corvo azul. Uma ararinha. Ou talvez uma gralha, que é o corvo brasileiro. Como é aquele pássaro que vem voando, tweetando ali, piando pra todos nós? Qual é o Twitter do Dr. Who Brasil? twitter.com/Dr. Who Brasil. Temos também aí nosso Tumblr, que é administrado pela Natália Ivônica, que é o drwhobrasil.tumblr.com. Temos o Google Plus, que é o plus.google.com/mais Dr. Who Brasil. Temos também nosso canal no YouTube, que está para voltar a pleno vapor aí na entrada do próximo ano, que é o youtube.com/Dr. Who Brasil. Temos também o Pinterest, pinterest.com/Dr. Who Brasil. Lá você vai encontrar nossos master posts de GIFs. Temos David Tennant, temos... Nossa, quem mais? Tem Eccleston, Karen Dillon não. Tem a Jenna Coleman, tem um monte. Temos também, agora, um negócio que é muito importante lembrar nesse momento. O evento que nós fizemos no Facebook. Essa semana teve uma coisa. Essa semana foi uma semana do coração disparado. Essa semana teve um negocinho importante. Porque já foi confirmado que estamos há 2 semanas de conhecer ninguém menos que David Tennant na Comic Con Experience. Sim. Então aqui no post tem o link para você dar join no nosso evento, nosso encontrão, que vai acontecer na Comic Con Experience durante o dia 4, que é o dia que o Tennant vem aí. Na sexta-feira. Mas para poder juntar a galera, para todo mundo não ficar sozinho. Se você vai sozinho, encontre amigos lá, cara. Então nós estamos agregando a galera. A gente sabe que muita gente vai pra CCXP de outras cidades, de outros estados, não conhece ninguém. Sim. A gente montou um evento pra, olha, estamos aqui, vem, se junte a nós, tem essa galera toda aqui que vai participar. Sim. Avisos. Sim. O painel do Netflix... Sim. Vai ser um painel sobre Jessica Jones, não sobre Dr. Who. Inclusive a Kirsty Ritter, que é a Jessica Jones, vai estar lá também. Esse painel, ele tem 2 horas. E estamos achando que ele vai ser dividido em 2. Por quê? Porque a Netflix também vai trazer o elenco de Sense8. Então a gente não sabe direito como vai funcionar. Bem nebuloso, qual vai ser primeiro, qual vai ser depois. Se quem entra em um... Porque é um painel para 2 séries. A gente não sabe qual vai vir primeiro. Se todos vão estar no palco juntos. Se vai ser só a Kristen com o David e depois o Sense8. A gente não sabe. A gente também não sabe se no stand da Netflix vai ou não ter autógrafo do Tennant, mas não haverá meet and greet. Sim. E ele não estará nos outros dias, apenas na sexta-feira. Sim, de novo, o David Tennant tá com a agenda super cheia, por conta de tudo que tem acontecido com ele aí, da divulgação da série. Ele acabou de ser pai, tem várias coisas, sexta-feira é o dia, é o dia ideal. Cara, seria melhor se fosse um fim de semana? Talvez sim, talvez não. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Ele vem sexta-feira, ainda tem ingressos disponíveis para sexta-feira, então compre o link, está aqui e a gente se encontra lá, cara. Claro, olha, gente, cosplay, faixinhas, coisas, cartazes, assim, acho que tudo é legal para mostrar o seu amor.
pra série. O Tennant gosta de conhecer os fãs, Sim. ele gosta de ter esse contato com os fãs, mas também não vamos tumultuar muito por quê? Porque é um painel sobre Jessica Jones. Sim, e vamos lembrar, eu gosto sempre de falar essas duas frases. Aliás, excelente série, viu? Sim, assistam. O seu direito acaba quando o do outro começa. Claro. E sempre sejam excelentes uns com os outros, como já diziam Bill e Ted. Porque dentro desse painel vai ter gente que nem conhece Dr. Who. Então assim, não vamos quebrar a linha do respeito com nenhum coleguinha que esteja lá, mas esteja com a gente lá, porque isso é um evento, cara. Rara. A vinda de um doutor pro Brasil é uma coisa rara. Só tivemos 3, né? Pois é, mas antes de tudo isso acontecer, semana que vem nós temos aí o Heaven Sent, né? Que é a segunda parte desse triparter. Estamos com o coração na mão, então semana que vem nos encontramos aqui. Depois de assistirmos o episódio, venha para ouvir o WBRcast e aguenta coração. Até lá! Tchau, tchau! Ei, cara, você gosta de pipoca? Faleceu.